Fala galera! Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do FGCast, a 306ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui. E olha, eu não sei como eu classifico esse filme. Se é um filme de terror, se é um filme de super-herói, se é um filme de romance. Então eu vou chamar apenas de filme de zumbi emo. Tá? Zumbizinho. Zumbi emo! Gostei Zumbi gótico. Zumbi gótico, acho Com que a é melhor do que gente, isso. ele, o urubu do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Porra, flamenguista! É que é um corvo bem grandão. Tá. John Wick assistiu muito O Corvo e falou, ó, vou fazer algo parecido. Um abraço pro nosso amigo Keanu Reeves. O diretor era dublê do filme? O diretor do John Wick era dublê do Brandon Lee nesse Eu filme? vejo algumas semelhanças, mas nem tanto. É? Nós O falaremos Chad sobre Stahelski. isso. Era o dublê do Brandon? O Chad Stahelski até hoje é dublê, né? Depois ele foi dublê do Keanu Reeves, do Matrix, depois continuou sendo dublê e aí dirigiu junto com o David Leitch. Esse que está queimando pauta que vocês falam é Marcelo Paradela, o especialista. Se apresenta, já falou meia hora, mas se apresenta. Soninho. Ixi, teremos críticas. Bom, antes de mais nada, parabéns, Vânia Moreno, que tá aqui com a gente no chat. A grande campeã da FG Cup 2023. Daqui a pouquinho terá um depoimento emocionante da Vânia aqui na FGCast, tá? Aguardem que vale muito a pena, tá? Mas antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes e Games, se é a primeira vez que você tá aqui, ou se por algum motivo maluco você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, você clica nele, tá? Do ladinho tem uma sinetinha, você dá um peteleco, quando entrar um vídeo novo você é notificado. E acredite, às vezes você é notificado, tá? Porque o Google tá mudando os algoritmos, nem na sineta a gente garante que você vai ser notificado. Então dá um tapa para aumentar a chance de você Eu acho que é o celular do Mal que não tava conectado direito na conta do YouTube, hein? Tá bugado, o celular do Mal tá bugado. Eu recebi no meu. Entre eu e o YouTube, eu acho que o YouTube tá certo, eu tô errado, a grande chance. Mas dá um tapa na sineta e garante, tá? Aí se você fala assim, não, mas eu quero ajudar mais, eu já conheço vocês, eu gosto de vocês. Você clica no botão Seja Membro, e aí você vai fazer que nem o Richard DLL, que é membro há 29 meses e mandou aqui. Boa noite, senhores. Como esse filme eliminou meu casamento sangrento, me recusei a assistir. Se divirtam, amigos. Verei o cast mesmo assim. É membro, mas a gente pode falar mimimi, hein, Richard? Mimimi. Você tinha que pensar, se esse filme ganhou do meu, é porque deve ser bom, eu vou assistir. Entendeu? Na verdade, eu não assisti o Casamento Sangrento até agora. É, exatamente. Paradela ele Eu não assisti o Casamento Sangrento. Assiste, ele tá na Prime e é muito bom. É muito bom. Vou ver. E a nossa campeã mandou um superchat aqui pra falar: boa noite, meninos. Eu tô feliz. Ela tá feliz. E nós estamos felizes que você está feliz, vai. Isso. Happy! Muito obrigado por ser membro, muito obrigado por indicar esse filme e mais uma vez parabéns. Tá? Aí você tá falando assim, pô, eu não tô vendo esses comentários. Eu tô aqui olhando pro meu celular aqui no Spotify, vocês estão falando de pessoas, eu não vejo pessoas. Por quê? Meu amigo... Você não vê esse gatinho aqui, ó. Tem dois gatinhos aqui, ó. É verdade. Numa tela só. Você não faz ideia. O Filmes e Games é um dos primeiros podcasts do YouTube. A gente tá há 12 anos no YouTube, tá? A gente não entrou de modinha agora, falou, papai, me compra uma TV, uma mesa e uns microfones top. Não, a gente tá aqui na mesma TV velha, mesmo microfone velho, cada um no seu quarto, falando com vocês. Há 12 anos. Então, você só conhece a gente na versão podcast, saiba que nós somos um programa no YouTube. Você vem pro YouTube, você dá like, você compartilha, você vira membro, e aí você ajuda a gente a continuar existindo. Faça isso, tá bom? Mas se você gosta do MP3, beleza, ouve no MP3, Odiamos você. Caguei pra avaliação. Né? Avalie a gente no seu programa, tá? Porque mais e mais pessoas ficam conhecendo o FGCast, tá? Estamos chegando a 1.500 pessoas inscritas só no Spotify, entendeu? Eu tô feliz com isso. Sabe o que nós ganhamos com isso? Zero. Trouxemos no mínimo uns 30% de assinantes pro Spotify, tá? Que paga R$7,99 lá pro Spotify. E pra gente? Quanto nós ganhamos por isso? Nada. Zero! Então vem pro YouTube, deixa o seu like aí, mas pode continuar ouvindo a gente no MP3 também, ok? Acho que agora sim, tá? A gente deu bastante recados aqui. E eu queria aproveitar que a galera tá chegando pra fazer disclaimer. Você sabe que
Uma moto puta, falou que tá querendo acabar. Falou, vamos fazer Pois o é. último. Vamos acabar com essa porra. Tô cansado. Vamos parar com essa merda. Já foi 10, 12 anos aí, chega dessa merda. É isso. Vamos parar com É isso. A nossa ideia era acabar, mas os amigos me convenceram a continuar, então eu falei, tá, mas do Quem jeito foi que esse filho tá, da puta? Quem amigo que fez isso? A gente não começou o programa, não. do Quem jeito foi? Fala que nós tá, vamos pegar. não O par tem. dela, vamos pegar ele na porrada. Vocês ficam espalhando esses boatos, depois eu fico sendo mal visto pela nossa vida. Mal sendo mal. O negócio é o seguinte, meus amigos. Eu falei que o programa de hoje ia ser especial e vai ser especial, tá? Super. Opa, Ó, peraí que eu tenho mensagem. Lê pra mim, Paradela, por favor. Gabriel Henrique, nosso membro por 27 meses. Boa noite, trio e Vânia. Em 2024, a Lionsgate vai lançar um remake do Corvo, estrelado pelo Bill Skarsgård, palhaço do It novo. Já tem uma porrada de... Será? né? Será? Porque assim, nesse exato momento, todo mundo que tá com propriedade intelectual de filme de super-herói tá com as barbinhas de molho, tá esperando ver o que a Disney e a Warner vão fazer com seus heróis, né? Porque já... Eu não sei, eu sei Não que tá- o nosso querido membro S Criativo, que faz as montagens, fez uma montagem do Corvo com a cara do Leandro e ficou a cara do Bill Skarsgård no It. Então, o vai Bill ver que cagado. tem tudo a ver. Vai ver que já tem tudo a ver aí. Cara, porque o Sandro fez a montagem, ele pegou uma foto, e assim, a culpa não é do Sandro, a culpa é da foto. Que o Cara, Leandro eu Não é levou- minha. Eu parecia que eu tava vindo lá da Cracolândia, bicho. Eu tava com uma cara de... Vai ver que aquela foto Até com foi pó tirada- branco, né? Ah, não, é craque. Não era Corvo, era um Noia que tava ali na foto. É que aquela foto foi tirada quando você voltava da Cracolândia, por isso ficou com essa É, cara. bichão. Né? Vai saber. Cara, todo mundo tem um passado. Mas como eu tava dizendo, hoje o programa é especial. Não só especial por ser o grande campeão da FG Cup, que por si só já é um programa especial, mas nós vamos fazer mudanças no programa de hoje, tá? Você Mudanças. sabe que a gente tá sempre querendo melhorar. Vai virar o agora formato. podcast, filmes e games, é isso? Não vai ser mais FGCast. É uma ideia, hein? O último FGCast. É Uma uma merda boa de ideia, uma hein? ideia, né? É uma boa É ideia. uma bosta essa, de hein? uma ideia, né? Já se provou certo uma vez. Ó, o André Pereira aqui, ó. Não pare com o canal, mal. Nós mesmos estamos aqui. Tá vendo? Lê? Você fica Apenas espalhando fale para boato. o mal sair. Você fica espalhando boato. Obrigado, André. Obrigado, André, por ser membro há tanto E ó, o tempo. Ronaldo Pereira mandou um superchat aqui de R$20. Muito Agora não obrigado, para. Ronaldo. Agora não para dela. A gente já ele- para, agora não para. Ele acabou de falar o seguinte, ó, é inédito isso. Pela primeira vez no FGCast. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Quem poderia imaginar? Obrigado. E ele colocou que assistiu esse clássico pela primeira vez no cinema. Com quem? Com quem? Com quem? Com a Tchutchuca. Ah, isso, Tchutchuca? Com a turminha de calouros da faculdade numa sexta-feira, 19 de agosto de Então, 94. Vê que foi lá Mas que ele uma conheceu dessa a ex-mulher galera- dele. É, Uma dessa galera aí, uma dessas pessoas da turminha, era esse. virou isso aí. Ó, Era esse. ó, não The duvido. Memories, ó. Mind Games. Obrigado, Ronaldo. Jogando Mind Games. Nós somos muito gratos pela sua ajuda e esperamos nunca virarmos seus ex, tá? A gente quer ser eterno com você. Bom, como eu tava dizendo... Vou pegar o WhatsApp deles, um dia que ele não aparecer, eu ligo pra ele na terça-feira. Como eu estava dizendo, nós estamos procurando melhores formatos aqui para o programa, tá? Então, a gente vai fazer algumas mudanças hoje na estrutura do programa e eu quero que vocês deixem os comentários aqui, o que vocês acharam. Você tá ouvindo no MP3? No Spotify agora tem uma aba lá, o que achou desse episódio? Deixa lá seu comentário, fala o que vocês acharam, tá? No formato geral vai continuar a mesma coisa. A diferença é que a gente tirou aquela parte em que a gente repassa o filme e enche vocês de spoiler, tá? Não vai ter mais isso. Pelo menos temporariamente, a gente vai ver se funciona dessa forma, tá? E a gente vai criar um momentinho novo aqui, uma coisinha a mais, uma outra. Claro que a gente vai continuar falando de cenas do filme, mas não vai ser mais aquele roteiro scriptado de começar a lembrar tudo que acontece no filme. Okay? Começo, Vai começo, passar meio, fim do tintim por filme. tintim. Vai ser as melhores porque, partes. cara, de boa. Pelo menos a maioria, tirando o Richard, né? A maioria do pessoal que tá aqui já assistiu o filme, tá? Então fica repetindo o filme, chovendo molhado. A gente, pelo outro lado, a gente vai acrescentar, dar informação, dar conteúdo. O pessoal não quer ver a gente como assistindo, que a quer ver a coisa foi gente feita. comentando sobre a cena do filme. enfim. Que é isso que a gente vai tentar fazer. É uma experiência, tá, gente? Se vocês não gostarem do formato, vocês, entendeu? por favor, contem o que acharam. Tá bom? Vocês se inscrevam no canal Jovem Nerd. Nossa.
Muito bem. Agora sim, tá? Então, foi dado todo esse recado, tá? E a primeira coisa que a gente vai falar sobre o Corvo hoje é que nós não vamos começar o programa falando sobre o Corvo. Não. Como eu disse, eu sugeri pros amigos, eles gostaram da ideia, da gente acrescentar um momento locador aqui, tá? Aquele momentinho... Saudades, né, Mal? Eu sinto falta, gente. Eu sinto muita falta do locador Filmes e Games. Eu sei que o pessoal também sente. Bastidores do canal Filmes e Games. Isso realmente foi um pedido do Mal, gente. Sim, é muito o Mal ele ligou em videocâmera pra mim, fez uma ligação em videocâmera pra mim e pro Paradela. Começou a chorar. Gente, eu preciso, por favor. Eu falei, grava uma quarta-feira, uma quinta-feira, locadora. Fica a FGCast na terça, locadora na quarta, na quinta. Mas não. Não dá não. Mas vamos botar uma mini locadora. Isso. Eu falei, legal, porque até eu vou participar, que também vejo. Olha só. Eu cheguei a gravar uns 2 ou 3 shorts, né? Também o Paradela fez um. Short, galera, também hoje. indicando filmes. Eu tô sem short aqui, que tá calor. Cuidado, Leandro. Calor, gente. Falando em calor, eu vou ficar em pé. E o meu short, ele é de videogame, ó, dos bichinhos. Vai fazer um OnlyFans aí, sem querer. Short, os penoca, aqui, ó, penoca. Mas como eu tava dizendo, tá? Esse programa ainda é sério. Pode não parecer nesse momento que o Lê tá pelado, o Paradela tá passeando. Mas não é mudança? Não vai fazer coisa diferente? Não é esse tipo de mudança que a gente vai fazer. Não era isso? O que acontece? O short do YouTube, o YouTube meio que obrigou os canais a fazerem short durante um tempo, tá? Pra divulgar. A gente fez, tá? Short não paga nem um centavo, não ajuda em nada e não tem o mesmo alcance que o FGCast, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Uma vez por semana, sempre no FGCast, a gente vai ter um momentinho locadora em que cada um de nós três vai trazer uma dica pra vocês, tá? Não tem mais aquele papo do locadora também que eu e o Paradela falava, vi esse filme, é uma merda, vi esse outro, é uma merda. Não, a gente vai trazer dicas, coisas que a gente tá indicando e não vai na fé. Aí o André Pereira mandou o superchat. Diga aí, Paradela. Sentimos falta da locadora, mano. #volta locadora. Obrigado. Como você foi o único, eu e você somos os únicos que sentimos falta do locador, André, não vai voltar não. A gente vai continuar com o FGCast semanal, tá? Mas um pedacinho da locadora está aqui, tá? Então... E em nossos corações, né, mano? Sim, eternamente em nossos corações. Então, nesse momento, antes da gente começar a falar do tema principal do FGCast, eu pergunto para cada um dos meus colegas, começando por você, Leandro Varina, é claro, qual foi a coisa mais legal que você viu, ou jogou, ou leu na última semana? Você quer indicar para os amiguinhos aqui, por favor? Bom, amigos, assim, como vocês dois vão falar mais de filmes, eu pretendo, e aqui é um canal Filmes e Games, eu pretendo falar dos que eu tô jogando. E eu tô numa maratona aqui, eu quero ter a opinião do Mal e do Paradela. Por quê? Eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu tenho várias fitas de Super NES. Vocês viram aqui, vocês viram que tem aquela coleção de fitas de Super NES, não, de NES, né? E eu tô pensando em vender uma boa parte delas. São jogos que eu comprei, que eu não tenho um apego, tipo assim, tem alguns que eu vou ficar. A Hora do Pesadelo eu vou ficar, alguns que eu gosto. Mas eu peguei uma porrada de jogo. Quando eu ia nesses rolês, né? Esses eventos aí, eu pegava jogo até barato. E daí eu falei, cara, mas ficar lá parado, nunca joguei alguns. E falei, cara, quer saber? Vou começar a jogar zerar, com Game Engine, claro, uma boa parte, e daí eu vou começar a vender. Entendeu? Até porque, assim como o streaming, que o Paradela começou a se desfazer dos filmes dele, das caixinhas, ficou só com os filmes, as caixinhas, os filmes aqui. Mas na minha cabeça, Paradela, eu acho assim, eu gosto de jogar no console, tá? Mas, tipo assim, o PlayStation me dá uma oportunidade muito incrível de você pegar um controle sem fio, ligar, sem precisar mexer nada, mexa na biblioteca e de repente começa a jogar qualquer jogo, entendeu? Então, assim, eu vou jogar os jogos e vou começar a vender eles via Mercado Livre mesmo. E um que eu fiz, esse que eu... Peraí. Antes de você falar, tá tudo certo, Paradela, tá tudo certo aqui. Antes de você falar, eu só quero dizer uma coisa. Colecionismo, tá? A minha opinião, você sabe. Colecionismo é a forma mais rápida de você gastar dinheiro com coisa que você não precisa e depois se arrepender. Sim. Depois se arrepender e vender. Então, de certa forma, duas alegrias, uma quando compra e uma quando vende, cara. Não, mas eu queria fazer um... Gente, vocês notaram que ele tá usando essa parte aqui do programa para vender. Jabá. Jabá mesmo, Lê. Eu vivo de vendas, eu sou um bom vendedor. Vai botar o Instagram embaixo daqui a pouquinho. Eu sou um bom vendedor. Mas descarado.
Mas o que acontece? Tem muito jogo que eu comprei lá, que eu paguei barato, e eu vejo até no Mercado Livre. O que eu tô jogando, que eu joguei muito essas 2 semanas, é esse aqui, chama Big Noise. Big Noise The Caveman. E olha, a fita era amarela, cara, dourada, cara. Você comprou porque Essa a fita é fita- dourada, não que você conheça o jogo. Não, Você não, eu falou, comprei parece porque Zelda. eu vi, num desses rolês, que o pessoal chama de Olha! caçada, eu peguei ela baratinha, e daí você vai ver no Mercado Livre, essa porra tá 400 pau. Vai, Cara, desce um tem pouquinho várias, mais né? pra eu ver o brilho dourado. Investimento, Não. investimento. Olha, cara, que legal. Investimento. É legal o jogo. Essa é a pergunta, né? Porque você comprou Então, porque você viu que tem uma oportunidade de fazer dinheiro. Eu quero saber se o Aí jogo eu é virei e bom. falei, é legal Não, o jogo não, ali. não. Então, Você vai indicar para os amigos jogarem ou comprarem a fita para revender? É isso que eu Não, quero saber. não. Aí que jogar, tá, aí que tá. comprar e jogar, entendeu? Esse jogo aqui, ó, mal botou até a capinha aí, mas vocês estão vendo e tá com uma cara de Joey Mac. Vocês lembram do Joey Mac? Esses não jogaram. Eu não joguei esse aqui também. Só que ele tem uma cara de Joey Mac. Joey Mac é o quê? Aquele cara, é um joguinho de plataforma que você vai dando porrada nos dinossauros com um taco. Andar da esquerda para direita, passando de fase, chegando Isso. A no resolução caminho. Só da que capinha é esse, baixa, né? Senão que é, tirando o gráfico que é inferior a um arcade, tá? Esse aqui eu acho até mais legal que o Joey Mac, porque ele tem um fator RPG que você vai evoluindo o personagem. Você vai ganhando pontos e tem a lojinha. As lojinhas você pode comprar lá super pulo, tiro triplo, não sei o quê. Eu falei, cara, Peraí, que isso tem aqui é um melhor que o superchat, Joey né? Mac. Desculpa, o Leonardo Barbosa mandou aqui. Console ao digital é vida, biblioteca virtual. Ele deve estar falando, o dele é Xbox, mas eu digo assim, ele tá certo no seguinte. Obrigado pelo superchat, Léo. Você tendo um bom console com emuladores, no meu caso o Nintendo Switch que tem emulador de tudo, cara, não tem por que empilhar fita na prateleira, a menos que Não, você irmão, seja e a colecionador, praticidade... E a praticidade de você. Eu tô com o Nintendo Switch, eu tô. Desbloquear ele. Mas eu tô assinando um Nintendo Online. E você entra ali no. Tem lá os emuladores, você entra Game Boy, Game Boy Color, não sei o quê. Você entra e você escolhe o jogo na hora e coloca, sem precisar pegar, ficar soprando a ver se funciona, se não funciona. Não, e o seguinte. O que vou começar a jogar agora na próxima semana é um outro jogo que também vale uns 400 pau a fita. Cara. E eu tentei ligar essas 2 vezes agora e não consegui. Falei, puta, Peraí, que tem mais um superchat aqui do Sandro Criativo, nosso artista. Tá? Quem não viu ainda as montagens que ele faz no Instagram do Filmes e Games, entra lá e curtam. Tô na área, Trindade. É Brandão lindo, é corvo. Isso aí, Brandão. Vamos falar do Brandão já já. Então, assim, cara, eu gostei bastante, fiquei surpreso. E com isso, o que eu vou fazer, Mal? Eu vou pegar e vou me obrigar a... Porque eu só vou vender o jogo que eu jogar e terminar. Mesmo que eu use o Game Genie. Esse aqui eu jogo primeiro joguei umas 5, 6 vezes sem o Game Genie. Chamar quem empaca na penúltima fase. Daí eu falei, quer saber? Deixa eu botar na fase infinita. E daí, com isso, eu vou jogar jogos que se não fosse vender, falar, um dia... Sabe aquele papo? Um dia eu vou jogar, deixa aí? Um Me deixa não dia. jogar nunca. Completa a aventura e depois passa pra frente. Exatamente. Tá. Então eu falar, um dia é jogar e deixa aí. Dessa Mas você forma, falou- eu me obrigo a jogar. Mas você Reciclando. falou, tudo menos falou se o filme é bom, se o game é bom. Você falou Não, que o game, comprou, eu falei você que vai ele é terminar. melhor que o Joey Mac, porque bom. ele é um Joey Mac com RPG. Eu achei mais divertido. Tirando a parte gráfica, que o Joey Mac é de arcade, é bem Sim, melhor. sim, É claro, bem, claro, né? claro. Mas tirando em consideração, eu achei mais divertido que o Joey Mac. Entendeu? show. Porque ele tem um RPG que você tem que escolher se você dá um tiro triplo ou se você dá um pulo duplo. Entendeu? Ou se você vai mais rápido, então você pode evoluir o personagem. Falei, caraca, é copiado. Isso aqui foi lançado um ano depois do Joey Mac. Então, vamos pegar o Joey Mac e botar Sim. umas coisinhas de RPG. Entendeu? Mas achei muito legal. Então, é um jogo que eu não joguei naquela época, não conhecia. E graças aos pensamentos de vou vender, mas, cara, antes de vender, deixa eu ver como é que é. Eu comecei a testar. E eu tenho uma caralhada de jogo que eu vou fazer isso. E ó, aproveitando, Lê. Então fica aí a dica do Lê. Big Nose, tá? Pra você que tem Emulador. um NES, vai atrás ou não. Você que tem emulador, tá fácil achar esse joguinho. Agora, aproveitando, Ou Lê, você espera o Lê terminar de jogar e compra dele. compra a fita dele. Não, já terminei, já. Eu tava aqui já tirando as gente, fotos. já tá facinho. Eu tava tirando as fotos pra colocar já no Mercado Livre. Vai ter link. Vai ter Não link hoje. no post. Não hoje. que horror. Ó, então, o cara gosta de Joey Mac, o que ele faz? Ele pega a ideia do Joey Mac, ele gosta de RPG também, ele tem uma criatividade, ele vai lá e põe umas coisinhas a mais e faz um joguinho legal. Sim. É isso, cara. A evolução. A arte é você se inspirar em alguma coisa e tentar melhorar. E é com base nisso que eu vou dar aqui a minha dica de hoje, tá? Eu quero indicar pra vocês, tá? O Lê falou de game, eu sou capaz de apostar que o Paradela vai falar de filme velho, e vocês ficariam muito surpresos se souberem que eu vou falar de um slasher.
Quem diria? Eu vou Tem indicar, peitinhos nele. eu vou indicar para vocês, tá? Um filme chamado Totally Killer, ou 16 Facadas, tá? Filme novo desse ano, estreou, tá na Total Prime. Killer é total. Assassino total, não tem? Assassino Total, mas no Brasil ficou com 16 Facadas, estreou na Prime. Olha spoiler, tá? contou quantas facadas, mais spoiler, né, cara? E eu vou dizer pra vocês, cara, sabe que filme esse daqui é chupinhado? É. De Volta para o Futuro. É um De Volta para o Sem as Futuro facadas. com slasher. Pense Ele volta nisso. pro passado e mata os pais. O negócio é o seguinte, tá? Isso não é spoiler porque tá no trailer, tá no começo do filme. A menina tem uma mãe e a mãe foi vítima de um assassino mascarado quando ela era jovem. Ah, eu vi o trailer dele. Eu vi o Mataram trailer. as 3 amigas da mãe dela. A mãe foi a única sobrevivente, tá? Então, em 1984, mataram as 3 amigas da mãe da menina. E sua mãe sobreviveu, super traumatizada e tudo mais. 30 anos depois, o assassino volta pra pegar a mãe da menina. A menina foge e cai numa máquina do tempo e volta. Cai numa máquina? Então, assim, ela foge, entra, eu não vou ela dar dobra a mais esquina, detalhes. Não, ela se eu entra virar a num esquina, tem uma negócio. máquina do tempo. Ela acaba. Ela entra num parando- negócio que era uma máquina do tempo e que faz ela voltar 30 anos no passado para a noite dos assassinatos. Curiosamente, quando ela volta, ela precisa achar a pessoa, o Dr. Brown, que criou a máquina do tempo, mas que ainda não tinha conseguido fazer funcionar, convencer ele que ele voltou no passado, que ele veio do futuro, impedir os assassinatos para salvar, né, a vida dela no futuro. Mas o filme tá tudo muito conveniente aí, mano. Não tá muito conveniente, Absolutamente o mesmo plot do De Volta para o Futuro com o filme Slash. Aí você pergunta, pô, isso deve ser uma bomba, mal. Isso deve ser uma merda, mal. Não, o filme é ótimo. O filme é ótimo. Gozado que a menina chega em 87, né? O De Volta para o Futuro é de 85, e ela fala: Você já viu De Volta para o Futuro? O cara, já filmasse. Fala, é isso! Ela não tem que explicar a história toda, ela fala, é igual De Volta para o Futuro. E a galera, fala sério. É muito legal, cara. Então, por que chama 16 facadas? Porque o assassino matou cada uma das vítimas com 16 facadas. Quando elas tinham 16 anos. E a nossa amiguinha da foto tem 16 anos. Ou seja, tudo se encaixa. Tá? Vai dar certo no final, não vai dar certo? Assista o filme pra vocês verem, entendeu? Não, mas é bom. É Você bom. indica o filme. O filme é muito bom. É muito É Você já viu para dela? É a menina que faz a série nova da Sabrina, né, na Netflix. Essa menina aí que tá fazendo eu não papel. assisti Sabrina, mas essa tá na Prime, tá? Você que assina a Prime tá fácil, tá? Tá lá, 4K, coisa linda, filme de 2023. Divertido, muito divertido, tá? Ah, melhor que De Volta para o Futuro? Não. Calma lá, meus amigos. Calma lá, meus amigos. A internet gosta de exagerar um pouco. nas coisas. Ilaiá, hein? Não, mas é um filmaço. É um slasher com viagem no tempo e com o mesmo plot de Volta para o Futuro. Só não tem o DeLorean. Beleza? Agora é sua vez, Paradela. Eu quero saber qual a coisa mais legal que você viu na última semana. Doctor Who, preto e branco. Não. Doctor Who por enquanto tá no hiato, porque agora eu vi tudo. Então só... Acho que nesse mês ou no próximo, né? Que vem na Disney+. Plus. Mas enfim... eu tô com alguns trampos aqui, alguns compromissos, e eu estou revendo alguns filmes para fazer Pera, que tem uma coisa que eu queria falar que é muito legal. Eu esqueci. Eles mostram que De Volta para o Futuro tá errado nesse filme. Que o cara, a menina fala assim, se a gente não resolver isso, você vai começar a desaparecer? A menina fala assim, não, isso é besteira, isso é uma merda que os caras fizeram no outro filme. Eu saí daquela linha, o que vai acontecer é que se eu voltar pro futuro eu não vou ter mais família, mas eu vou estar lá inteiro. Eu não vou desaparecer como se eu fosse uma fotografia apagando. Achei muito legal eles explicarem isso. Vamos lá, Paradão. Então, eu estou vendo algumas coisas, vendo filmes para os top 10 que eu faço aí nas minhas lives, né? E nessa semana o filme mais legal que eu assisti é um filme bem bacaninha mesmo. Chama-se Charada. É um filme do Batman, Paradão? Não. Sempre falo assim, é um filme do Alfred Hitchcock sem ser feito pelo Alfred Hitchcock. É uma cópia. Só falamos de cópia hoje aqui, então. E realmente você nota que chupinharam muita coisa assim dos filmes do Alfred Hitchcock. Os diálogos são bacanas, né? Aliás, chupinharam tanta coisa que o ator principal é um ator que fez 4 filmes com o Hitchcock, o Cary Grant, né? E a mocinha é Audrey Hepburn. É a Audrey Hepburn, né? Do e ela Breakfast at Tiffany's, que aliás foi a dica do FG Cup do ano passado da Vânia, que ganhou esse ano, ela perdeu ano passado com esse.
É um filmão, cara. Mas o Charada, o que é? A Audrey Hepburn é uma, vamos dizer, é uma dondoca, né? Ela casou com um cara rico e tá nos Alpes, né? Tá esquiando e tal. Só que ela descobre que o marido dela morreu. Putz. E aí ela começa a descobrir por que o marido dela morreu e por que o marido dela era cheio da grana. Porque ela era daquelas, eu não sei o que o meu marido faz, sabe? Uhum. E aí você começa a descobrir o que tem a ver, né? Quais os rolos. E nisso entra... Ela não sabe do que o marido trabalha? O marido é vilão do Batman e ela não sabia. Ela não Não, mas perguntou pro olha... amigo do marido, o Pinguim. Mas o que acontece é que ela vai descobrindo que o passado do marido envolve... Sem spoiler para dela, que eu me interessei. Envolve Guerra Mundial e envolve outras pessoas que estão atrás dela e que podem, né, botar em risco a vida dela. E nisso o Cary Grant tá no meio do rolo. Só que aí, o filme, a cada 15 minutos tem plot twist, sabe? Vira, né? Boa. Você fala, não, peraí. Gostamos. É bem divertido mesmo, cara. Eu gostei do Charada. É considerado não um mega clássico, mas era um filme de renome. Eu falei, vou dar uma chance, enfim, vou assistir o Charada e, tem na foi bem HBO baixinho, Max? foi legal. Tem na HBO? Tem na HBO? Tá na Pluto TV. Pluto TV, tá fácil. Também tá de filme, velho. Pluto TV é grátis, galera. É só ir atrás. Eu gostei da Pluto TV. Então é isso. Então, o momento locadora de hoje. O momento locadora é aquele que você encosta no balcão da locadora e fala assim: tenho nada pra fazer o final de semana, me dá uma dica. Aí a gente tá curtindo esse momento, ok? Comentem aí o que vocês acharam, gente, nos comentários aqui que nós vamos lendo. Porque nós ainda somos o FGCast, esse ainda é o programa especial de O Corvo, de 1994. Então agora sim nós vamos cair matando no tema principal do programa de hoje. Vamos falar tudo e mais um pouco de O Corvo, de 1994. O melhor ano da história do cinema, isso já tá mais do que consensuado aqui nesse canal, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber, Leandro Barina, é um título original para o nosso público estrangeiro. Isso não mudou. The Crown. A série da rainha? Mid-99 in Crown. The Crown. É a coroa. É isso aí. O Corvo, tá? Escolha da Vânia, tá? E por isso mesmo, a gente tem um momento especial aqui, que é o seguinte. Quem é o campeão da FG Cup tem o direito de participar do programa com o seu depoimento exclusivo. Peraí que o André Pereira mandou aqui um superchat, por favor. Não, mal. Quem indicou bonequinha de luxo foi a Fabiola. Ok, fica aí a correção. Obrigado. Eu adoro quando eu erro e você nos manda superchat, André. Continuarei errando. Erre mais. É isso aí. Muito bom. Então agora sim, a Vânia mandou pra gente um pequeno testemunhal, tá? Em que ela fala por que ela escolheu esse filme para ser o campeão da FG Cup. A Vânia mandou o vídeo, tá? O áudio tá um pouco baixo, então eu vou pedir para vocês fazerem silêncio. Disclaimer. Posso fazer um disclaimer antes? Claro. Por conta de como a gente está produzindo aqui, eu e o Lê não vamos ouvir o que a Vânia falou, né? Então, exato. Vocês aí, a gente vai estar no escuro. Só aguardem, eu aviso quando terminar, ok? Então é isso. Vânia, por favor, abra seu coração, fale pra gente de O Corvo. Oi, meninos do Filmes e Games, oi, membros. Eu tô muito feliz do Corvo ter ganhado a FG Cup desse ano. É um filme muito importante pra mim. Eu lembro que quando passava na televisão e eu era criança, eu ficava fascinada com o visual do Brandon Lee e com o cenário do filme. Anos depois, eu assisti, compreendi a história e por que me marcou tanto? Porque embora seja uma história triste, sofrida, é uma história de amor. Um amor que vai além da vida, além da morte. Eu li HQ adolescente, já adulta eu comprei uma versão da Dark Side e só reforçou o que eu sentia pela história. É muito mais que um filme de porrada, de vingança. É uma história bonita, é tudo muito poético, artístico, profundo. Vale muito a pena, é por isso que me marcou tanto e eu fiquei muito feliz com essa vitória.
Um beijo pra vocês, muito obrigada. Curtam o FGCast, o Corvo. E quem não é inscrito no canal, se inscreve porque vale muito a pena. Valeu, tchau, tchau! É isso aí, galera. Gostaram do que vocês ouviram, Lei Paradela? O que vocês acharam? Cara, eu Emocionante. vi uma parte aqui. Uhum. Tá? Eu só não vi tudo, mas eu vi uma parte. E eu vou comentar também, mas eu gostei muito do que ela falou, viu, cara? É isso aí. Vânia, obrigado. Mais uma vez, parabéns. Hoje o programa é escolha sua, tá? Você pauta. E você não entendeu nada do que tá acontecendo aqui. São os membros do canal Filmes e Games. Eles escolhem uma vez por ano os filmes que vão participar da FG Cup, que faz toda uma fase de classificatória que a gente manda pro público escolher. Depois tem o mata-mata, ele tem que passar por 3 barreiras extremamente complicadas, que é cada um dos árbitros aqui, tá? Tem muitas coisas, muitas coisinhas assim difíceis de medir que fazem o filme ser campeão, tá? E o filme campeão desse ano foi da Vânia. Parabéns, Vânia, você mereceu. Agora, para dela, a Vânia já falou porque ela ama esse filme. Mas tem gente que pode estar falando, não conheço ainda, não sei do que vocês estão falando. Então eu queria que você, por favor, trouxesse uma sinopse do Corvo para poder botar todo mundo na mesma página aqui, por favor. O Corvo conta a história de um músico, de um roqueiro, que é assassinado na mesma noite onde a namorada dele também é assassinada e violentada. Só que um ano depois, um corvo sobrenatural o ressuscita para que ele possa praticar sua vingança contra as pessoas que mataram ele e sua namorada. É Ok. isso. Eu acho que você deduziu algumas coisas que eu não peguei no filme. Que ele era roqueiro, eu não sei. Sim, ele tinha banda, tem até o disco. Calma aí, você dele. tá maluco? A menina pôs o disco da banda Você tá dele. maluco? Ele tem Maurício, uma guitarra. Ele tem uma guitarra. Cara, tem a banda, tem as fotos Tem a da foto da banda, banda, tem o tudo mais. disco da banda You dele. que é a fucking menina- crazy, motherfucker! Outra Onde coisa- você tá? Você dormiu, caralho? Puta Cara, que eu pariu, dormi, Paradela. Outra coisa que Já eu não começou, peguei. Paradela. Caiu, Outra caiu, coisa que eu Paradela, não caiu. peguei é que esse corvo mágico ressuscitou ele. Também não sabemos se foi o corvo que fez isso, tá? Porra, quando o corvo toma o tiro, ele deixa de ser imortal. Ah, tá. E A aí? história E aí? é do corvo. Então, O bagulho narra na entrada falando do corvo, cara. o cara simplesmente cavou pra fora do túmulo. Foi isso que eu vi. Uma mãozinha saiu como um bom e velho filme de zumbi. Caramba, A narração da caramba. menina no início do filme falando do corvo, não sei o quê, o corvo voando. Cara, Quando não há você mais assistiu espaço. o Lavando a Louça? Quando não há mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. Caraca, Eu continuo com meu essa teoria que pra irmão. mim é a melhor de todas, Puta entendeu? que pariu, O cara é um maldito Paradela. zumbi em busca de vingança. Tudo bem, é um zumbi, mas eu tô falando assim, é o corvo que fez ele virar. É, sei, e falou Em vez isso de ser antes. Em vez Não de ser sei. um Falou isso antes helicóptero, do foi o corvo, coisa. pronto. Não sei se foi o corvo, não sei se foi o corvo. Como não Não, sabe? Falaram qual o nome isso do antes, filme? cara. Não sei. Olha o Início nome do filme. cara. Ai, Tá, meu Deus, não. O filme chamou Corvo, então por isso foi o corvo que fez ele. A ideia Mal, é o calma aí, cada não. um- Você tá, mal, Cada um acredita no Mal. que quiser. Mal, você tá me provocando. Que é provocação isso. Você Não sabe é. que foi. Não é, não Você é, viu não na é. questão do Não início. é, não é, não é. O cara Porque veio o- se vingar. Você falar que o corvo. Sim. Tudo bem, pode ter Mas sido. é o O Paradela corvo que deduziu ressuscita. que foi o corvo que ressuscitou o cara. Paradela Eu não deduziu, acho. o diretor, o filme, o roteiro, todo mundo explicaram, narraram isso. Não, não. Uma menina de 12 anos falando da cultura dela. O que ela Diretor, acha de amor. É Olha, diferente de Paradela. narrarem alguma coisa. Paradela, filme. pega o As busão, próprias pega o cometa aí, sequências- Paradela. Vem, vamos te contar. Eu vou te pegar assim no Tietê, a gente vai casa mora e dar um cacete nele, Paradela. Pega o Por cometa aí, mim, vambora, por cara. mim, é simplesmente um zumbi putaço. É simples, não tem corvo mágico nenhum. O corvo tá ali. Aquele corvo que passa ali é coincidência. É um Isso guia. tudo. Não, ele é um amiguinho dele, é um guia. É tipo um pombo Ele vê correio. pelo corvo, os olhos, o corvo tem horas que ele vê pelo Isso corvo, o filme cara. mostra. Isso o filme mostra. Eu ia falar uma coisa de um Caralho, negócio que eles velho, eu não acredito. cortaram. Fala, do filme Paradela, que eu fala. que eu falei, pô, realmente, artisticamente fica mais interessante, mas eu tô vendo que não, deveria ter mantido, porque ó o resultado, né? Mal franco. Aham. Mas a gente fala O que eles disso, tiraram Eu do não filme, acredito. Paradela? Mostrou o corvo cavando lá na É, terrinha. Mostrou o Vingando- corvo batendo na lápide, cara. É Foi a isso primeira ressuscitou. cena. Isso que E a ressuscitou menina o cara. falando a narração do corvo, a menina não falando sabe o a que tá história do corvo. falando. A menina não sabe o que tá falando. Existiam algumas cenas com o denominado Skull Cowboy, o cowboy da caveira, né? Tá. Que era um Isso é do quadrinho. monstrão Não? de caveira. Não, filmaram e tal. Tá.
E esse cara era basicamente o senhor exposição. Ele falava, olha, você foi ressuscitado por conta disso, e babá, mas que o corvo é o animal guia que escolhe e ressuscita, certo? Ia ter isso no filme. Filmaram várias cenas do Brandon Lee com o cara, mas depois da morte do Brandon Lee, o pessoal que estava fazendo o filme achou por bem limar isso, porque, sabe, a gente já está lidando com um tema pesado, o ator morreu, e ainda você põe uma caveira, eu tirei você do corpo, aí os caras decidiram meio que limar tudo que envolvia esse personagem e calcar a mitologia na narração da menina, né? Criar uma narração da menina. E ela explicou, ela fez eu não sei se muda muito, tá? Assim, vão em respeito à morte do Brandon Lee, não tem a caveira. Isso, tá. Peraí que tem um superchat aqui do Leonardo. Obrigado, Léo. O Corvo-Ave é a águia de Assassin's Creed. Tem isso também, que ficava guiando, reconhecendo... Mas é sério mesmo que você não entendeu do filme, é isso? Eu não acho que o Corvo ressuscitou ninguém, não, cara. Sinceramente, eu não vi isso. Eu não vi o Corvo mijar na sepultura e a mágica acontecer. Você não viu o Corvo cutucar a sepultura? Até aí tem um pardal que cutuca a sepultura no cemitério, que ninguém levanta, velho. Mas é que essas pessoas não são as escolhidas. Entendi. A gente criou o FGCast pra tentar arrumar a cabeça do mal. Olha, essa aqui tá foda, meu irmão. Meu irmão, quando a gente fala em desistir é porque, cara, joga pro alto os bagulhos e fala, caguei pra essa porra. É complicado. Gente, vocês me entendem? Público, vocês me entendem como é foda, né, cara? Cara, dois fatos aqui, cara. Tá? Por favor, nos comentários, força ali. Dá um apoio pro Leandro aí, dá um apoio pro Leandro aí, galera. Então vamos assumir que foi o Corvo que ressuscitou o cara. Vamos assumir... Uma minhoca. Vamos falar que a minhoca foi um contato com... Vamos assumir que o cara era roqueiro e vamos assumir que o Corvo ressuscitou o cara. Cara, tinha o disco da banda. Você ouviu o disco? A menina escutou a música que ele falou, o refrão, cacete. Ela fala ainda, aquela música que você fez. E era rock? Era rock? Não, ele tá com... Era rock. Era rock, você não via a foto da banda dele lá. Qualquer um pode vestir preto. Eu quero ouvir a música pra julgar se é rock ou não. Mas a menina escutou o LP dele, o vinil dele. Toca. Ela põe... Toca The Cure no filme. Entendeu? Preciso ver de novo. Para dela. Não é rock. Puta merda, cara. Começou, hein? Gente, é foda, cara. E o pior, gente, vocês podem pensar assim, não, esse é um personagem do mal. Gente, eu conheço esse cara há 40 anos. Não é personagem, gente. Tem uns problemas ali, ó. Tem uns problemas ali, ó. Embaixo do que pouco cabelo resta nele, tem uns problemas ali que é Falou foda. Cabeludão. Ó, entre o Lê falando que o Super-Homem matou mais 3 pessoas e o Mal não sabendo que o Corvo era roqueiro... O Corvo não ressuscitou ninguém e eu mantenho a minha palavra. Vocês dois podem dar as mãos, viu? E não. Cara, era uma minhoca radioativa, Mal. Tinha um personagem. O Hulk apareceu no início, mijou no cemitério. Tinha um personagem. Tinha um personagem. A radiação pegou a minhoca, entrou no... Isso também não foi mostrado no filme, então a gente pode assumir, a chance é a mesma. Ó, tem um personagem da escolinha do professor Raimundo que falava, você tem a prova, você tem ali a imagem do corvinho cavucando na areia, tal qual uma galinha ciscando pra tirar o Brandon Lee de dentro da cova dele? Não tem. Você só tem o corvo pousado. Falar que ele ressuscitou o cara, por mim, é suposição. Vamos trabalhar com essa suposição. Não tem problema nenhum. Desistir. Caguei. O que não é suposição nenhuma aqui, é a opinião, porque agora é o momento de tirar o bode da sala e eu vou pedir pra vocês aguardar um minuto, porque nós temos o quê? Nós temos vinheta do bode. Nós temos saco, nós temos um puta de um saco pra aguentar o Vamos trazer o nosso bode, que também tem um saco aqui. Ah não, aquilo era uma teta, não era um saco. E aquilo não é um bode, é uma ovelha. Isso já foi dito, mas tudo bem. É o momento de tirar o bode da sala, começando por você, meu camarada Leandro Valina, que viu um corvo desenterrando um cadáver nesse filme. Coisa que eu não vi, por favor. Até doeu um pouco aqui, viu, meu irmão? Até doeu um pouco aqui, cara. Força. Do coração. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu assisti muitas vezes o filme do Corvo, tá? Eu sempre gostei muito, tá? Porque ele tem uma pegada... essa pegada meio dark, assim, sombria, que eu chamo de gótico. O mal chama de emo, eu chamo de gótico. O visual é muito maneiro, cara. Até porque legal. Tem o The Cure na trilha, né?
Sim, E o sim. The Kill não Mas é o emo. visual do filme é muito legal, tá? E como eu comentei aqui no início desse programa, é, John Wick é uma evolução, né? Tirando, obviamente, esse papo de sobreviver, não sei o quê, mas é meio que uma evolução do Corvo. Porque o que o Corvo é? É um daqueles filmes legais dos anos 80, onde um cara quer se vingar por uma boa causa, né? E é porrada, é tiro e tudo mais. Só que não é só isso, ele tem camadas. Uma delas, que a própria Vânia comentou, que eu achei legal ela aparecendo. Ô, Vânia, a gente não escutou tudo, eu vou ver depois, porque a gente tem um delay, então a gente não consegue ver o seu vídeo todo. Mas eu vi uma parte ali. Eu achei legal a camiseta da Vânia, tá? Bacana do Corvo. Cara, eu vi outros Corvos depois, que teve do Marco das Casco lá, não sei o quê. Teve mais, acho que uns 3 remakes de Corvo Teve aí. mais eu não gostei 3 deles. filmes, três É. filmes. Um com sei lá quem, outro com a coitada Kirsten Dunst, e o terceiro a terceira sequência é o John Connor, o Edward Furlong. Então, eu assisti todos na época, porque eu gostava muito do primeiro, cara. E o primeiro eu vi muito. Até que o primeiro acho que ele passa bastante, talvez no SBT, alguma coisa assim, cara. Uhum. Entendeu? Então é um filme que eu gosto muito, que tem meio assim, tipo Blade Runner, que é o super-herói underground, tá ligado? Como se fosse alguma coisa assim, né? Ele não é considerado um super-herói, claro, mas pra gente... Nem o Blade Runner, tá? Nem o Blade Runner, também vamos deixar não. isso bem claro. Sim. Ele é um justiceiro, ele é um Punisher. Então ele se aproxima muito do personagem que eu gosto, que é o Justiceiro, que é o Punisher. Né? Tá, Que ele faz, mais faz próximo, justiça. sim. Tá? Okay. Mas assim, eu gosto muito do visual, tá? O ator tá muito bem no filme, né? Óbvio que depois que aconteceu isso ainda, o filme ainda dá uma camada mais depois da história do ator morrer, ele dá uma camada mais pesada ainda pro filme. Você assiste o filme e fala, caralho, velho, porra. Né? Mas assim, tirando isso, mesmo se não tivesse acontecido isso, eu acredito que o filme teria sido bom, porque assim, o filme se destacou, né? Acho que na mídia e tudo mais, por causa do incidente. Mas assim, eu acho que, cara, pra mim era um filme bom que ia se destacar mesmo se não tivesse acidente. O acidente ele pode ter jogado um holoforte em cima do filme, tá? Mas é um filme que eu gosto muito e, cara, Vânia, tamo junto, cara. Maravilhosa escolha. Adorei rever. Pensei, cara, vou rever isso, mas vou rever velho e chato. Né? Ainda mais depois de um monte de filme de super-herói com efeitos especiais legais. Você não é velho chato, você é só chato. Não, é você que faz essa parte aqui, mal. Mas assim, o visual da cidade, meu irmão, é muito legal. Aquela cena ele correndo, do helicóptero vindo atrás, cara. Sabe? Cara, as filmagens ficaram muito bacana, cara. Então eu gostei muito do filme, cara. Ficou muito bom. Então, thumbs up. Cara, ó, tô junto. Eu quero dizer o seguinte, tá? A minha opinião aqui é a seguinte, tá? Só uma correção. O Lê falou incidente. Incidente é quando você dá uma topada na mesa. Isso foi uma tragédia, né? Uma merda gigantesca sim. Que aconteceu. E eu acho que o filme, sim, tem mais hype por causa dessa merda, tá? Sem dúvida alguma tem mais hype por causa disso. Muita gente foi assistir por causa disso, claro. Por outro lado, se não tivesse... Mas ele seria um filme que eu alugaria, mal. Ela é minha pegada, eu e você, quando era moleque, é um filme que a gente alugaria porque ele estaria no nosso... Entendeu? Sim, filme de porrada, jovem. Então... Agora, inclusive, na época, muito do hype falava, não, o cara morreu e os caras colocaram a cena no filme ainda. Eu falo, porra, mano. Aí todo mundo, opa, nossa, será que... A gente vai falar sobre isso, porque tem uma... Tem um marketing em cima da tragédia, sempre tem, né? Não dá pra evitar. Além do quem que distribuiu esse filme, né? Mas depois a gente vai falar disso. Mas eu me arrisco a dizer que o filme pode ter ganhado um pouco de jabá por causa da tragédia, mas o Brandon Lee, se a gente... Pô, vocês viram o que eu achei do Massacre no Bairro Japonês, tá? Que a gente falou aqui na Freecast. E o Corvo, ele tá bem pra caralho também, tá? No filme. Se ele tivesse sobrevivido, poderia ter sido uma franquia muito maior do que esse monte de sequência merda que o filme teve. O Brandon Lee poderia ter virado um puta de um astro no cinema, tá? Você nota que claramente era pra ter... O pessoal pensava em fazer uma sequência. Sem dúvida. E ele tinha talento, beleza, sobrenome forte pra caralho. Esse cara ia brilhar durante... Sei lá, a gente poderia estar tendo o filme dele hoje. Ficou muito legal ele no papel, cara. Entendeu? Ficou muito bacana no papel. Tudo bem que poderia outros personagens, outros atores, não sei se falaram outros nomes antes,
Entendeu? Mas ele parece que ele casou muito legal com o papel, cara. E aí eu reforço só uma coisa que eu digo, tá? Gosto do filme, parabéns, Vânia, pela escolha, tá? Eu ali na FG Cup tinha filmes melhores, claro que tinha, mas o campeão tá em boas mãos, tá? E eu reforço o que eu sempre digo, 1994, que eu tava pensando que 1994 é o melhor ano da história do cinema. Eu parei pra pensar essa semana, em 1994 foi o melhor ano da história. Não é a história do cinema, foi o melhor ano da história. Simples assim, tá? O melhor ano da minha vida foi em 1994. Eu tava... porque foi o melhor ano da sua vida, é o melhor pro resto do mundo? Da minha história. O Maurício, ele ganhou o mundo para o melhor ano da vida de Malfranco. O melhor ano. Calma, cortou a Paradela. Repete outra vez, cortou essa frase que você colocou de novo, Paradela, por favor. Não é porque foi o melhor ano da insignificante vida de Malfranco que vai ser o melhor da história. Ok. Então agora a gente tá naquele momento que chama tirar o bode da sala, onde cada um de nós dá a opinião e os outros dois aguardam, tá? E 1994 foi o melhor ano da história. Na minha opinião. Da sua história. Porque esse momento do programa é o que eu dou a minha opinião. Depois você dá a sua, Paradela. Você vai falar que o melhor ano da história foi 1924, quando você era jovem. Eu não tô nem aí. Eu tô falando de 1994, o melhor ano da minha vida. Mal, eu tava... posso fazer um... Não pode. Deixa eu falar agora. Daqui a pouco você fala. Eu tava trabalhando numa videolocadora. Eu tava com... pouco mais de 17 aninhos, tá? Tava trabalhando, ganhando meu dinheirinho, não tinha preocupação na vida, não tinha boleto pra pagar. O dinheiro que eu gastava era pra ir em show do Hollywood Rock. Preocupações você tinha, mas eram outros tipos de preocupações. Eram outros tipos de preocupações. Não era nem prova, porque eu tava no cursinho. O cursinho não tem prova, você vai na aula que você quer, você empurra com a barriga, muita festa, muita diversão. Você ia no cinema, só tinha filmaço estreando. Brasil campeão do mundo depois de sei lá quantos anos, o Brasil era tetra. Plano real, a gente tava comemorando, o dólar era um real, $1. O dólar é real, a gente aqui no YouTube, né? Na boa, cara, como 1994 foi um ano bom. Na minha vida, tá, Paradela? Se você permite eu ter minha opinião, foi um ano excelente. Excelente ano do Malfranco. Aí sim. Que ano fantástico. E disparado o melhor ano da história do cinema. E o Corvo consegue estar... Tem 20 filmes melhores que o Corvo naquele ano. E é um filme bom, pra você ter uma ideia de como foi um ano prolífico pro cinema mundial. Que coisa fantástica 1994. Então, agora sim, Paradela. Agora que eu e o Lê subimos o tom da brincadeira aqui, elogiando o filme. Mas uma coisa só que eu queria comentar dos Paradela. Desculpa, Lê, por favor. Que a própria Vânia comentou, por mais que não seja superchef, mas ela é ganhadora. E ela comentou uma coisa que eu não lembro também. A primeira vez que eu assisti, eu lembro que ter sido isso aí em VHS, em locadora. Acredito que não tinha DVD naquela época, Paradela. Eu acho que foi em locadora esse aí, né, Maurício? Foi VHS. Foi VHS. Eu vi pela primeira vez essa semana, cara, então não posso falar nada. Eu vi pra fazer época? Eu vi pra fazer a FG Cup. Nunca tinha visto filme. Caramba. Então, eu lembro que eu assisti na época, em locadora e tudo mais. Eu acho que como a gente não tinha tanta informação, assim como a Vânia colocou aqui, que ela, na época que ela assistiu o filme, ela não lembra da relação da morte, não sei o quê. Eu acredito que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu também não estava sabendo da morte, até porque a gente não tinha muita informação. A Vânia era pequena, você só era mal informado. O Paradela vai falar que sabia. Não, mas olha, vou alugar o filme porque o cara morreu. A gente não corria muito atrás. A morte do Brandon Lee. Mas quem assiste Fantástico com 12 anos de idade? Mas o VHS poderia ter saído e você até ligar um com o outro, ou sair no Fantástico e depois só chegar o VHS aqui depois de um ano, alguma coisa assim. Porque é o seguinte, Lê. Eu não vejo Fantástico desde que a Isadora Ribeiro saiu da apresentação. O Brandon Lee tava... Então, mas era da época da Isadora Ribeiro ainda. O Brandon Lee, ele tinha feito Massacre no Bairro Japonês. Legal. Aí ele fez o Rajada de Fogo, tá? E aí ele morre fazendo Corvo. Então ele já tinha 2 filmes que já tinham saído. Mas eu não lembro de falar, vou alugar o filme pra ver o filme do que o cara morreu. Eu não lembro de ter alugado nesse hype. Mas aí eu acho que depois... E Deus anos, eu vi esse filme, eu fiquei sabendo, acho que depois. Até porque ele morreu com a mesma idade do pai dele, tá? De uma maneira estranha, né? Que foi um negócio assim, esdrúxula a morte dele. Eu não estou falando que uma conspiração mataram o Brandon Lee de problema, não. Cagada. Foi uma cagada tão estranha e a morte do Bruce Lee também foi meio cagada e tal. Então, quando você tem um negócio desse, essas coincidências, isso vira, né, uma matéria dentro do formato folhetim, passe. Mas eu não lembro. Filme amaldiçoado, igual o Poltergeist.
E A aí gente não tinha começa a as redes botar a sociais cena no que divulgam tanto para filme. dela. Eu- O que eu tô falando é isso, a gente não tinha as redes sociais que divulgam tanto. Então, tá, eu provavelmente, a mas, primeira cara, vez que eu aluguei o a filme. gente tinha redes sociais, sabe qual era? É, Os amigos comentando com a gente, ô, você viu o filme do Corvo? Ô, botaram a cena lá. Essas eram as nossas redes sociais. pode ser, mas Que eu não lembro de também ter vinha com assistido fake news a a rodo. primeira vez, eu não lembro de ter visto isso dessa forma. Tá? Mas é só esse comentário mesmo. Minha rede social falava da loira do banheiro, do homem do saco. Aí. Sim. Vamos lá, é tudo fake news, só muda o formato. Vamos lá, só Paradela. Eu quero muda a saber mídia. o que você achou desse filme, por favor. Então, quando eu assisti esse filme lá... Vânia, nos talvez idos- você queira tampar os ouvidos agora. É. Vai. Quando eu assisti esse filme lá nos idos de 1995, né, que eu acho que o filme saiu em vídeo no Brasil um tempinho depois, cara, eu assisti e eu falei, cara, que filme chato do cacete, né? Sério? Nem dei de ombro, falei... E quando a gente foi para a FG Cup, eu falei, bom, vai ser como o Chuva Negra, que o Lê falou, vai ver o Chuva Negra. Eu falei, mas, pô, foi legal. O Despedido em Las Vegas, que, pô, foi legal assistir, O Lê sabe? é deu foda, uma- hein, para dela. O Lê é foda, para dela. mas a Vânia não é o Lê. Cara, mas é um soninho, cara. Que, olha, eu apaguei umas 20 vezes vendo esse filme, cara. Ia e voltava, ia e voltava. E, assim... você vai vendo e você vê, por um lado, que ele inspirou outros filmes, né, mas assim, não filmes tão bons. Quer dizer, um é legalzinho, né? Que é o Blade, mas outros, tipo Demolidor, né? Mas enfim. E ele se inspirou em outros, né? Eu também Ele se lembrei inspirou. muito. A Gotham City do Corvo é chupinhada da do Tim Burton até não dá mais, né? Sim. Não, eu digo assim, a aquele Gotham do. City, né? Que a gente tem que gravar aqui, que a gente não gravou do Charles Bronson, qual é o nome lá que mata a Desejo de família? matar. Esse filme tem mas as aí pegadas eu de matar tive o filme, também. aí eu Não, mas peraí. Uma coisa, o Paradela falou que a Vânia não lê, mas a FG Cup é uma celebração Sim. do conhecimento cinematográfico dos nossos membros, tá? Sim. Eles passaram pelo crivo popular, passou por mim e por Lê, mas Paradela, o Corvo só é campeão porque Eu passou passei por também. você, tá? Porque o outro que Então, tava com ele era o vamos só Casamento lembrar Sangrento, isso. que eu achei uma merda. Então, foda-se. Então você diria que ele pegou um chaveamento fácil na Pô, ajudou. É o isso. chaveamento. Se ele Entendi. tivesse pego qualquer um dos outros ali, ele teria Mas calma aí, roubado. você foi o primeiro que votou para dela. Sim, só que tava ele e o Casamento Sangrento. Entendi. Se ele pegasse a caça com o Mads Mikkelsen, eu passaria a caça. Entendeu? Entendi. Segundo pior filme do Era o segundo- Mata-Mata. Foi o campeão. segundo pior filme do Mata-Mata. Então a Argentina foi Mas- campeã, então tudo bem. Mas agora, o que você achou agora? Você achou ele Então, cansativo? cara, eu dormia, eu voltava, eu ia apagar. Porra, eu tenho que ver esse filme, porque a gente vai fazer. Aí eu voltava. Então, assim, esse filme eu assisti. Sabe Não aquele foi uma filme que semana você- corrida, não foi uma semana corrida pra você Você tá parar cansado, pra isso? Paradela? Então, minha semana foi Por quê? corrida, porque assim, Como é que tá a esse tireoide? filme eu acho que eu Paradela? assisti durante 100 horas, sabe? Eu não assisti durante uma sentada. Você maratonou Então, esse mas- filme nessa semana? Sabe por Eu que eu falo maratonei isso, um Paradela? filme de Que eu acho 97 que... minutos, cara. Paradela, mas sabe por que eu falo que isso que talvez seja uma semana corrida? Tipo assim, pra mim, eu tô com os últimos dias meio corridos aqui também, por causa do trabalho e tudo mais, não sei o Aham. quê. E daí eu comecei a assistir Loki ontem, tá? Hum. E daí começou a dar um sono, eu falei, cara, não. Não é o seriado. Eu vi a primeira temporada toda, é a boa. correria. Sou eu, cara. Eu não vou estragar a experiência, vou ver outro dia que eu tiver bom. Mas Entendeu? o Você é muito cara, bonzinho, né? durante Isso é muito vários bonzinho. dias. Eu Então, entendi. O Lê é aquele que a menina dá o fora e fala, não é você, sou eu. E ele acredita, ele fala Lê, isso mesmo. ó, eu vou ser a pessoa mais sincera do mundo. Eu comecei a assistir o Corvo na sexta. Sabe quando eu terminei de assistir? 2 horas atrás. Que filme longo. Porra, Filme mano. longo. Então, assim, foi cansado. E aí, assim, você começa a falar, porra, tá chato, eu vou ver, mas porra, que filme tá chato. Mas, enfim, cara... Peraí que você tem apoio aqui. Tem um superchat aqui do Leonardo Barbosa Martins. Falou o seguinte. Paradela, em 40 minutos de filme, eu dei 2 sonecas gostosas. Filme chato da porcentagem. Bom para Da porcentagem. dormir. Cara, eu vou dar uma Discordo resposta, de Leonardo. vocês dois, tá, Léo e Paradela? Eu vou dar uma resposta ao Leonardo, porque eu não consegui dar 2 sonecas gostosas, porque quando eu apagava, daí eu acordava, e eu acordava em desespero, porque eu tenho que ver esse filme para fazer o FGQ. Não, na verdade você tinha que ver esse filme pra votar e você votou sem vê-lo. Você votou de Cara, memória. Eu votei de memória. Eu mas pensei que o Paradela ia ele gostar. Sabe por quê, Paradela? concatenou com a minha memória. Ele continuou a mesma draga. É o filme mais longo que o Dia de Fome, Paradela. Eu vou dizer uma coisa.
A gente já fez filmes muito piores que esse. Claro, tá? Lawrence da Arábia. Vingança dos... Não, Lawrence da Arábia é maravilhoso. 2001. Vingança dos Nerds, por exemplo, é 10 mil vezes pior que isso daí, entendeu? Então... Eu pensei eu que você acho ia que, assim, gostar desse filme, mas- porque assim, Mas cara, tem é um filme ele que tem uma pegada meio É um Sin filme- City também, de lenta, sabe? É um Ele tem filme uma pegada mas meio Sin esse City. é bacana, cara. Esse daí não. É um filme que tenta, cara. Eu digo que ele bate na trave, quase chega lá. Mas ele cansa, ele é chatinho. Ele eu tem gosto coisas tanto. interessantes que poderiam render um bom filme, mas... E eu acho que muitas dessas coisas que deixam o filme aquém do que ele poderia ser, derivam da morte do Brandon Lee. Não porque, morreu, então o filme é uma merda. Não, não é isso. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou falar uma coisa boa do filme, tá? Eu vou falar uma coisa muito Ele boa. acaba. Não. Eu não. A melhor coisa desse filme é o Brandon Lee. O Brandon Lee talvez seja... claro, ele teve 3 filmes, né? É a melhor atuação dele. Ele pegou o papel pra ele, pegou com... matou no peito e falou, eu vou. Ele tá Eu o vou. personagem, né, É cara? que no Não, outro ele ele tava falou, com o Dolph essa é a Lundgren minha- também, né? Ele tá sozinho, ele não divide a tela Não, com o ninguém. Rajada de Fogo ele já tava Isso eu sozinho, não mas vi, esse... isso eu não vi. Mas esse filme, ele se Mas, propunha mas algo você sabe maior. que eu gostaria que ele falasse menos do filme, Paradela, que ia ficar mais aquele personagem... Zumbi! Cara, Mais e zumbi. eles já cortaram diálogos dele pra cacete. Eu não queria que... Quando ele começa a conversar, eu não queria que ele conversasse, sabe? Mas, entendi. Ou Mas, até assim, se encontrasse com a menina, teria que ser, ia ser mais pesado, ia ser um cara mais, sabe? mas assim, eu Você acho fica que só assim, imaginando o que o cara pensa. eu acho que a atuação dele tá boa e o fato dele ter morrido, o que acontece? Eles tiveram que, né, a gente gravou a maior parte das cenas, mas nós não gravamos todas as cenas, né? Então, sabe, você põe ele em silhueta, aquela cena do cara tocando guitarra várias vezes assim, que só tá de Peraí costas. que o silhueta. S Criativo mandou um superchat aqui. Paradela, se der tempo depois, fale sobre o ator Michael Massey, que foi um dos que mais sofreu com a tragédia. A gente vai falar. Ele puxou o gatilho. Vou falar, eu tenho coisa sobre ele pra ele falar puxou o mesmo, tá? gatilho. Não se Eu vi uma preocupe. entrevista dele que ele deu. Tenso. Fica tranquilo, obrigado pelo superchat. Sabe? Mas, assim, então, aquela cena lá que ele tá tocando guitarra, tá de costas, tá no escuro, não é ele, é um cara vestido dele, pronto, Gastão. Tem mais tempo o filme, você estica mais o filme. O filme já é bem escuro, tem a vantagem também de não ser um tem uma faroeste, vantagem, com eles sol, fizeram- close no olho, você consegue dar uma... Você não achou legal pra caramba a cidade, Paradela? Você não... Cara, é uma derivação da Gotham City do Tim Burton, cara. Que eu achei sensacional. É, Eu queria, antes da gente seguir, eu queria que você só me desse uma explicação. Qual a diferença de emo e gótico? Por favor, eu não faço a menor ideia. E Emo, você ele vem do emo-core, né? Que é um hardcore, mas com música de amor e aquela pegada... Ok, as pessoas ficam sorumbáticas, tais e quais o gótico, né? Olhando pro chão. Vocês não viram o depoimento da Vânia, mas o que ela falou foi exatamente isso, que é um filme de amor. É um filme de amor. Acima Agora, de tudo, é um filme de amor. Gótico. O gótico, ele veio um pouquinho antes, né? Ele pega, principalmente, inspiração na poesia gótica do século XIX e tal, mas ele faz músicas também depressivas, mas não necessariamente tão pesadas, ou, sabe, às vezes são depressivas pelo estado da sociedade, não do amor, tá? Não é da emoção, entendeu? Então o gótico, sabe, The Cure é gótico. The Cure começou com uma banda gótica também. É tudo música de suicídio pra mim, cara. Tudo a mesma pegada. Até aí, você põe o Alice in Chains Down in the Hole, você quer cortar os Smiths, qualquer coisa assim. Mas a Você Alice ouve, in Chains é grunge, né? você ouve olhando a grade da janela. Mas é tudo a mesma coisa pra mim, eu não consigo ver diferença, não. Mas enfim. Enfim, você achou o filme uma bosta, é isso que você tá dizendo. Não, eu achei assim que ele quase chega lá, mas não deu. Eu tava só terminando. Então, problemas do filme, assim, que derivam da morte do Brandon Lee, é que assim, você tem o melhor ator do filme, o cara que tá dando gás, o cara morre. Então você perde, né? Sabe, você tá com o craque do time jogando, o cara quebra a perna. Você perde, sabe? Aaron Rodgers, a primeira jogada do campeonato. Até a equipe que tá filmando, as pessoas que estão junto lá, a moral cai, você nota, né? Imagina como que os caras vão continuar depois do filme, É o cara. caso do Rust lá com o Alec Baldwin. É o caso do No Limite da Realidade, né? O do Rust estão continuando, desse do Alec Baldwin? Então, Já terminaram? Então, vai sair, vai sair. Teve muita publicidade gratuita para os caras não soltarem. E dois, né? Tem aquele lance, o pessoal se matou para fazer o filme. Usa outra expressão, Paradela, por favor. O pessoal ralou para fazer o filme, Sim. né? O pessoal da equipe, sabe? Não é só os atores, que não é o Alec Baldwin que chega lá, ou no caso, não é o Brandon Lee que chega lá.
Mas, sabe, o pessoal da equipe de iluminação, todo esse pessoal ralou e gostaria de ver o projeto onde você ralou. Não, exibido, para falar, pô, olha aqui o meu trabalho, olha aqui e tal. E de repente o projeto Vira mulher gato. Exato. Batgirl. Olha só, Vânia mandou um superchat aqui. Na HQ tem várias referências de poetas góticos. Realmente, obrigado pelo superchat. Eu não faço a menor ideia. Eu nunca li poesia gótica na minha vida, mas imagino que deve ser. Mas, então, assim, você teve que, por conta disso, cortar cenas, né? A relação dele com a namorada, né? Você vê que o filme foi chopado por conta disso, sabe? Vamos disfarçar. Então, acabou sendo uma experiência que... E não tô falando que eu sabendo que o cara morreu, o filme ficou pior. Eu tô falando que vendo o filme, você nota que a coisa meio corrida, tá faltando coisa, e aí pra mim não funcionou tão legal, entendeu? Inclusive, comentando em cima do que o Lê falou, esse filme ia sair em 93. A Paramount falou, não dá, vamos repensar tudo. E aí teve que esperar, a Miramax comprou, bancou os ajustes todos, meio... Umas coisas meio gambiarra ali e tal, e só saiu em 94 por causa disso. Não foi bem assim, é assim... Esse filme é baseado numa HQ do James O'Barr, tá? Eu li a HQ original, as 4 edições. Sempre foi publicando em formato de minissérie. Tipo, Corvo, 2 pontos... matei uma mula no mato, ok? Vamos botar uns... Então, o Corvo, eu li a primeira. Saiu aqui, acho que na época que estava saindo em VHS. Eu lembro que saiu, acho que em 95, que eu peguei para ler e tal. E vou confessar que eu achei pior do que o filme. Eu achei, sabe, chato. Esquece, né? Mas esse filme, o que acontece? Esse filme, ele é derivado do sucesso do Batman. Da franquia do Batman. Batman 1 e o Batman 2. O Batman e Batman Retorno. Aí o que acontece? Todos os outros estúdios começaram a sair comprando propriedade intelectual de quadrinhos. Então você teve, mais ou menos na mesma época, você teve o Sombra... Você teve Fantasma. O Sombra, ninguém nunca pediu pra gente fazer a FGCast do Sombra aqui nesse canal. Não, cara, é um filme tão chato, cara. Fala que Baldwin. Uhum. Eu vi o Sombra, eu vi o Fantasma. É tudo. Sabe aquela adaptação meia boca que o cara vira e fala, vamos fazer... O Fantasma é daquele cara que sobe o cavalo lá, né? Isso, o Fantasma bom é o da bolinha de metal, que eu ainda quero ver e botar na FGCast. Mas assim, então eles foram comprando, todo mundo foi fazendo, porque virou, o pessoal tá vendo filmes de super-heróis, só que era aquela época dos anos 90 que, tá aí, botou o herói no filme, tá feito. Em vez de, vamos trabalhar, vamos fazer um negócio bacana, vamos... Tanto que teve também Batman Eternamente, 95, e aí vai. Bom, e a Paramount comprou o Corvo. A Paramount comprou a IP do Corvo e fez o filme. Rolou. Não, a Paramount. Rolou todo o problema com o Brandon Lee, mas a Paramount terminou. Eles olharam e falaram, cara, será que vale a pena botar isso no cinema? Foi um questionamento. Uma questão de respeito mesmo, questionamento de um ano. Ficou um ano questionando na gaveta. Caiu para eles o mesmo problema No Limite da Realidade. Lembra o Twilight Zone, o filme? Que o helicóptero caiu, matou o ator e 2 crianças. E eles acabaram botando no cinema e o filme não foi bem. O público olhou e falou, um filme que matou 2 crianças e um cara, sabe? Então, você não acha que a produtora pensou, vamos ver o respeito? Eles perguntaram, vai dar dinheiro ou não? Essa é a única pergunta. É sempre dinheiro, esquece. Eles não vão pelo respeito. Vai dar dinheiro? O público não reagiu bem. Mas é capaz que mas é capaz que aqui no caso, Paradela, a própria noiva mesmo deve ter assistido o Brandon Lee, ver, é um trabalho que ele fez com carinho, não sei o quê. Ele gostaria, aquele papo, ele gostaria de que saísse. Né? E outra, né? A galinha dos ovos de ouro morreu, eu preciso dessa grana também. A noiva dele não falou isso, né? Não fala, ninguém fala. Aí o que acontece? Entra o fator Miramax, isso é, os irmãos Weinstein. Eles olharam, falaram, vocês não vão querer esse filme? Não. A gente compra dos 6. Paramount, beleza, a gente tirou alguma grana disso daí, né? E vocês que ficam problemas. E o Weinstein é um marqueteiro descarado. Esquece o fato que ele é um monstro e tudo mais. Ele é um marqueteiro descarado. Ele é muito melhor marqueteiro do que produtor de filme até, tá? O que ele fez? Você acha que esse negócio de começou a aparecer nas notícias sobre a morte do Brandon Lee só por acaso? Ele buscou a comoção. Sim, o Weinstein... mas se a família tivesse... Você meteu dinheiro, olha esse filme, olha, o cara morreu. Então,
É que a família não botou restrição, por isso. Ele montou um hype em torno da morte do Brandon Lee para promover o filme que ele ia pôr no cinema. Entendeu? Bom, então, já que a gente tá falando dos produtores, eu quero começar aqui falando da galera que fez esse filme, tá? Outra mudança aqui no formato do FGCast, a gente vai falar primeiro de quem fez, para depois falar das premiações. Porque quando a gente falava das premiações, a gente citava todos os atores, diretores, as coisas todas. Então, fizemos um pequeno ajuste aqui, tá? Primeira pessoa que eu vou falar, é claro, é o nosso diretor, Alex Proyas, tá? Tem uma foto dele aí. Hoje tá bem diferente da época. Mas, assim, Paradela, Zé Ninguém... Ele queria fazer um filme preto e branco, ele tinha um monte de ideia e tal. Para de sonhar. Só um ponto. Ele era diretor de videoclipe. Videoclipe que ele dirigia nos anos 80 e início dos anos 90. O que mais tinha de videoclipe nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos 90, era o quê? Clipe em preto e branco. Nem tantos, Paradela, nem tantos. Não. Mas enfim, cara, o que esse cara já fez da vida, Paradela, além de... tirando os clipes do Crowded House da... Somewhere deep inside, something like a girl, né? Ou Hey now, don't dream is over. Cuidado pra gente tomar flag aqui, que você canta perfeito. Mas vamos lá. O Corvo foi o primeiro filme dele, tá? Ele estreou no cinema com essa... Eu vou dizer roubada com essa tragédia, né? É um cara que traz boa sorte para as filmagens. Puta, que sorte, né? O segundo filme dele foi um filme que foi... né, desculpa, assim que eu ia cortar, mas já cortando. Teve alguma coisa de justiça? Obviamente, foi um acidente, mas ninguém foi punido, não teve nada ali. Vamos mudar de assunto aqui. Não, é rapidinho. A mulher a mãe do Brandon Lee, a viúva do Bruce Lee, ela botou os caras no pau. Claro. Botou no pau, mas, assim, teve acordo, né? Ninguém foi preso. Ela mordeu $3 milhões e fechou um acordinho ali numa boa, tal. Mas foi um acidente. Não dá pra dizer que alguém foi lá e sacaneou, sabe? Vou pregar uma peça nele. Foi um puta de um azar o que aconteceu. Tanto que acho que o próprio juiz que tava com o caso meio que... Olha, a morte dele foi um acidente, né? Eles acertaram 2 meses depois. A mãe do Brandon Lee meteu o processo. 2 meses depois, fechamos o acordo. Porque esse caso do Alec Baldwin, fala que quase que vai dar cadeia pro Baldwin também. Mas é porque, primeiro, o Alec Baldwin ele é produtor do filme, entendeu? Não é só. Ele não é só o ator principal. Por tudo ali. Ele é um dos responsáveis. É claro, ele entrou como produtor e ele até fala, eu entrei como produtor porque o meu salário, que eu ganho normalmente, esse filme era independente, não ia pagar. Então eu entrei como produtor, que se o filme ganha uma grana, eu pego o percentual e aí completa. Só que aí viraram e falaram, olha, só que se você assume um cargo de responsabilidade, você tanto tem que a mãe do Brandon Lee, ela processou os produtores. Não, eu acho que o cara que puxou o gatilho também estava envolvido, então, mas a grana mesmo... Não. Envolvido como, cara? Ela processou todo mundo. Ela processou todo mundo. Ela processou os produtores. O cara que puxou o gatilho, inclusive, teve sérios problemas por conta disso, tá? Problemas de depressão e tudo mais, tá? Outra coisa que o pessoal falou, que falando da fatalidade em si, né? O cara, eles fazem cenas em que mostram os atores recarregando. E aí, para ficar mais realista, eles usam cartuchos de verdade ali, o cara pondo na arma. Depois, troca. Né? Pra dar um erro ali, cara, pra dar uma merdinha, é 2 pra... Aconteceu. Esse tipo de coisa. E depois de 20 anos repetiu, né? Não foi só 20 anos. Não foi só isso. Tem outros casos menos famosos que esse. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos atores. E quando a gente chegar no Brandon Lee... Eu acho melhor a gente tirar o bode da sala logo. O Lê, quer já falar da morte do Brandon Lee? É que a gente parou no a gente no volta diretor. Pra esse careca miserável. Tá. O que aconteceu foi o seguinte, tinha a cena, né, que é a primeira, é a cena onde o fanboy, o Michael Massey, mata dá um tiro no Brandon Lee, tá? Que é o drogado, né? Isso, é o fanboy, é o cara que tá comendo a mãe da menina. Como assim? Não tem o cara que tá pegando. Não é aquela cena que ele atira na mão, é uma cena antes ainda. A cena ali, é a cena que eles põem ele sentado ali, põe a arma na frente dele e puxa o gatilho. Ele atira na mão do cara. Ele não atira na mão, ele tira no peito.
Ele atira no Ah, peito. mas não é aquela cena que Não tá é no a cena que ele filme. tá com a mãe. Não é a cena que tá no Essa- filme. Eles refizeram, porque, né? É. Porque, como a cena tá Ficou aqui. realista demais a primeira. Não, a cena tá na frente. Então depois eles iam ter que filmar o contraplano. Então era o plano dando na câmera, o contraplano dando no Brandon Lee, ok? Ah, e a cena, obviamente, não foi usada, porque daí ia ser puta que Não, pariu. porque ele Exato. atirou, quando foram fazer o contraplano, levanta aí, vamos agora. O cara não Não. levantou. Aí Ele foda. atirou, aí é que tá. Esses tipos de cena, geralmente, por conta de locação, por conta de disponibilidade do ator, ou às vezes por conta de adereço de cena, às vezes você não faz tudo no mesmo dia. Então, dias antes, acho que 2 semanas antes, eles filmaram em direção à câmera, tá? Aí 2 semanas depois ia ser o contraplano, tá? Uhum. E isso acontece, isso não é algo, oh meu Deus, que cagada de produção, não. Isso acontece às vezes, tá? E geralmente eles usam cartuchos falsos, com balas, mas sem Festim, né? pólvora O ou famoso festim. espoleta. Mas Tá. em nome da realidade. Para revólver de fazer o verdade. close-up, para ficar mais realista. Sim. Eles fazem isso em vez de festim, que não tem bala. Entendeu? Então você tem a bala, então você vê a bala pulando, né? Você tem O cartucho pulando o pra cartucho trás. pulando, mas você não tem Não tem o açinho na frente, né? não tem a. Só que em vez de eles comprarem o cartucho falso, a equipe, porque eles estavam com pouco tempo. Então, o problema é. Tava com. Que é o prazo problema do Russ. E grana problema apertada. É o problema do Alec Baldwin também. Resolve aí, vai lá. Eles criaram o próprio. Sabe como? Eles Esvaziando pegavam a balinha. uma bala de verdade, eles esvaziavam, aí eles tiravam Pô, é muita pólvora, irresponsabilidade isso, hein, velho? só que eles não tiravam a espoleta. Põe aí, põe o ponto aí. Eles estagiário. nunca tiravam a espoleta. E aí eles botavam a bala de volta. Então, quando você dá o tiro, você não tem a pólvora, você não dispara a bala, certo? Uhum. Então, inclusive teve um caso que um dos atores pegou e ficou puxando o gatilho na arma quando ela estava carregada com essas armas que não tem pólvora, mas tinha espoleta. Como não retiraram a espoleta poderia, e foi o que ocorreu, ter energia suficiente para pouquinho de pólvora suficiente para dar um tiro. lançar a bala e ela ficar no barril, no cano, né? no cano da arma. Quando eles foram fazer, o que aconteceu é tipo desastre de avião. Um amigo meu fala, desastre de avião A gente pra sabe, acontecer. Paradelo, um monte de coisa ao mesmo tempo. tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Os caras pegaram a arma e não checaram. Entendeu? E hoje em dia, nesses filmes do próprio que aconteceu do Baldwin, falar que tem um cara que é responsável pelas armas. Sim, mas Então, quando o cara você que tá com atraso de tempo, pouco nos anos orçamento, 90, os tudo caras bem, mas correm, depois cara. desse E ocorrido. o caso do filme não do Balde é acontecer pior, mais, porque eles começaram a contratar gente inexperiente, tá? Não, e é tem muito isso filme tá que os caras apontam a arma meio de ladinho. Sim. E não Que aponta era o direto. O caso do Balde era isso. A arma tava de ladinho, tanto que acertou quem Pegou tava em do quem lado. tava, que na não câmera. tava ali, né? Muitas vezes. É. Tem um caso, Lê, você falou que só alguns casos. Tem um caso de um filme que os caras falaram: esse filme vai ter que ficar mais 3 semanas gravando. Aí o ator de brincadeira, vocês estão de zoeira, pegou a arma, pôs na cabeça e atirou. E tinha a porra da bala na arma. Qual E- filme? Não, era uma série de TV, era o John Uma Eric série. Jackson. Ele fazia Viajantes do maluco. Tempo. O cara depois fazendo ele fez brincadeira, põe a arma, puxa e tem uma Aí bala. ele lá. tava fazendo uma série de crime, que inclusive passou nos anos 80 na Globo. É acidente, E mas sempre tem uma responsabilidade. Não, por mas trás. ali ele pegou uma bala que tinha. É uma arma Que que poderia tinha- ser o responsável pelas Uma armas bala que de seria festim. processado, né? Não, e era uma bala de festim. Aí a descarga do festim. Foi suficiente rachou pra o crânio machucar a dele cabeça interno. dele, cara. Nossa. Mas, enfim, voltando ao caso. O que aconteceu ali era... Então, você tinha uma bala que estava ali e ninguém sabia. E ninguém checou. Eles chegaram, tiraram os cartuchos falsos e colocaram o festim. Que o festim tem o quê? Tem pólvora e tem espoleta, mas não tem bala. Então, Empurrou a bala que tava lá. aí no que deu o tiro, empurrou a bala que estava lá, puf, deu no abdômen do... A Vânia fez um desabafo aqui, como ela é dona do programa hoje. Não dá pra entender tão jovem morrer por causa de uma cagada dessas. Isso aí é uma cagada, mas
É uma cagada. Muito mais gente morre por cagadas piores, que é tipo o cara bebe e sai pra dirigir, por exemplo, entendeu? É cagada. Ali foi um acidente, né? Apressado. Tem gente que faz cagada muito maior que essa. A gente só lamenta. O que sempre, né? O que venha a ressaltar o velho ditado. A pressa passa, a merda fica. Vamos lá para dali. Esse careca, que mais de merda que ele fez? Bom, ele fez o Cidade das Sombras, que talvez seja o filme assim mais que incensaram. Mais um filme é o Dark City, que basicamente é o Matrix antes do Matrix ser feito, né? Ele teve a infeliz. Matrix, antes do Matrix é o outro lá que o Léo adora, como é que chama, né? Equilibrium. Mas o que acontece é assim, é um filme que questiona a realidade e tudo mais, só que em menos de um ano saiu Matrix e ninguém mais se lembrou, né, do Cidade das Sombras, né? Então é um filme que acabou ficando por aí. Mas talvez seja o filme mais da carreira dele, o filme mais, vamos dizer assim, mais aplaudido, o Cidade das Sombras. Tem o Kiefer Sutherland e tal. Outras coisas que ele fez depois, ele fez Eu, Robô com Will Smith. Eu gosto. Tá? Razoável. E depois do Eu, Robô, Cidade das Sombras ele fez em 98. Saiu em 98. Eu, Robô, só 6 anos depois, 2004. Tá? Ele fez um outro filme no meio, mas não é um filme de... E aí, depois disso, 5 anos depois apenas, que ele fez Presságio com Nicolas Cage. Ele trabalha pouco e provavelmente nunca mais vai aparecer aqui no FGCast. Provavelmente. Sabe por quê? Olha o último filme dele que saiu no cinema. Ai, Deuses do Egito. Aqueles deuses do Egito que são grandão. Bom, então vamos falar aqui do saudoso É Cadáver. Óbvio, a gente já deixou bem claro que é Cadáver, nosso querido Brandon Lee. Tem uma foto dele aí no filme, gatão. Uma foto dele na época. E uma foto dele com o papai, a mamãe e a irmãzinha. A família ali inteira ali em peso, cara. Realmente, que pena. Eu não sei... Cara, eu amei o Massacre no Bairro Japonês. E eu acho que o Brandon Lee tinha potencial para ser um dos maiores ícones dos anos do cinema de ação. Sim. Perdemos ele, cedo demais. Mas antes de morrer, ele fez que filme, Paradela? Rajada de Fogo, Massacre no Bairro Japonês? Então, ele fez o Massacre no Bairro Japonês, que já foi FGCast. Que é o melhor filme da vida dele. Melhor que o Corvo. Cara, pra mim é o Rajada de Fogo. Rajada de Fogo é um filme de ação legal pra caramba, eu gosto desse filme. Quer dizer, faz tempo que eu não vejo, né? É aquele velho, vou ver, mas com aquele mega pé atrás. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu falei, nossa, que filme bacana, que filme divertido, né? Um filminho de ação, 1h30, beleza, e ele batendo em todo mundo, vale a pena. Só, né? E é isso, né? Depois o Corvo, e aí, né? Foi isso, né? Carreira interrompida. Mas nós temos gente que continuou vários vivo, mas no cinema a gente talvez nunca mais tenha visto. Por exemplo, a nossa gatinha Rochelle Davis, a menininha do filme, tá? Eu fiz novamente, fui achar a mulher no Instagram para pegar uma foto recente dela. Por quê? Porque cinema mesmo eu não achei muita coisa não para dela. Ela é famosa hoje? Não. Fale da querida Rochelle Davis, a Sarah. É a menininha, né? Nada? Acabou ali mesmo? Nada. Tem 3 filmes que ela fez a partir de 2009, fazendo Detetive, A Senhora Leighton. Tudo filme. Tá precisando ver um corpo criança que faz... Mas pra uma criança que faz o filme e de repente tem um acidente, até a mãe pode falar, isso não é legal não, vamos parar, né, cara? Acho que não foi isso não. A vibe não tá legal. Você porque na verdade os pais que indicavam ela, né, pra levar pra fazer as coisas. Você sabe que a personagem dela, né, volta no segundo filme e, spoiler, morre no segundo filme. Por isso que eu digo, é mais provável ela não ter conseguido emprego do que o papai falar, não, essa indústria é perigosa, não quero. Não, mas a personagem volta mais velha. Volta já... Enfim, sabia um corvo mágico mijar no túmulo da carreira dela. Ela voltou. E esse sim é conhecido, hein? Esse sim é conhecido. Nosso querido Ernie Hudson. Esse daí é operário padrão, né, cara? Esse trabalha... Eu só lembro dele nos Casos Fantasmas. Não, mas você pega o currículo do cara, você vê lá. Ele tá lá trabalhando na honestidade. Tá, então fala 3 filmes famosos desse cara que não tenham sobrenatural envolvido. Bom,
Antes de mais nada, tenho que falar que ele já esteve aqui no FGCast, porque, né, Caça Fantasmas 1 e 2, né? Então, a gente tem que citar aqui, a gente tem que fazer jabá de nós mesmos, né? Senão, se não for a gente, quem que vai fazer? Mas, o nosso querido Ernie Hudson, um filme que passava muito na Globo, cara, na sessão da tarde, ou então naquela sessão de sábado, sabe, na tarde de sábado, Embalos a Dois, do John Travolta com Olivia Newton-John, que o pessoal no céu tenta fazer eles ficarem juntos. Nunca vi, para me desculpar. Cara, passava pra Não cacete. é da minha época. Eu não lembro de cabeça, não. Passava pra caramba. O que mais? Vamos ver aqui. A mão que balança o berço. Sim. Sim. Ele é o... Mas ele não é o deficiente que fica ajudando. Ele é o deficiente? Não é. Não era um cara mais novo, bem mais novo que ele. Fala aí, Paradela, qual o papel dele na mão que balança o berço? Eu só lembro da Rebecca De Mornay. Fantástica. Na chuva. Não vai lembrar. Depois do Corvo, ele Policial. fez os Cabeças de Vento. Ele vai voltar no FGCast para os Cabeças de Vento. Cabeça de Vento. Eu lembro que o Cabeça de Vento era legal. É legal. Tem a Dan Sandler, cara. Tem a Dan Sandler. Ó, calma nessa... Trabalhou com o nosso querido DiCaprio em Diário de um Adolescente. Nunca. Estava naquela bomba chamada Congo, do macaco, lembra? Sim, que tem os macacos brancos lá no Que tem o meio da Bruce floresta Campbell, escondida, tá? Não é ruim. Eu gostava de Congo, era um filme de terror interessante na época. Gostava. Preciso rever. Talvez não. Estava no filme do Mr. Magoo com Leslie Nielsen. Putz, é foda, hein, velho? É complicado. Bom. Entrou a grana, ele faz. Ele estava naquele filme com o Keanu Reeves, que eu falei, e não é tão legal, é O Observador, com o James Spade, o Keanu Reeves faz o vilão e tal, mas não é legal isso daí. Estava em Miss Simpatia. Gosto de Miss Simpatia. Eu gosto desse filme, eu acho um filme bem legal. Gosto. Que mais aqui? Mais nada, né? Volta no Miss Simpatia 2, tá? Aí, próximo. Cara, quando você procura muito, é porque não tem mais nada para dar. Eu vou pro próximo. Não, tem mais um ainda que eu vou falar, mas eu tô só vendo aqui se tem algo entre um e o outro. Lógico, ele está no As Caça-Fantasmas. Bom, né? Filme. Bom. Eu não gostei das Caça-Fantasmas. E deixa eu ver. Tava na série do Arqueiro lá, do Arrow. E, mais importante, volta em Caça-Fantasmas Mais Além. Tá. Bom. Mas eu gosto, mas não... Vai ter o novo ainda, né? O novo, eu gostei pra caramba. Você não gosta dos Caça-Fantasmas e gosta desse. Vai ter o novo, vai ter mais um ainda, né? Bem legal. Não, vai sair, era pra sair no final do ano, novo. Quero falar de Michael Wincott. Michael Wincott. O vilão do filme, tá? Que tem essa carinha, esses olhos aí. A foto recente dele, você vê que os olhos não enganam. É aquela mesma cara de drogado, vamos ser bem sinceros aqui. Cara de noia, tá? Que ele tem o excelente nome de Top Dollar nesse filme. Top Dollar. Vamos lá, Paradela. Filmes principais dele, não precisa passar a carreira. Você vê que o Michael Wincott nesse filme tá fazendo o papel de Michael Wincott, porque ele se notabilizou por fazer esse tipo de papel, né? Wincott, pra mim, parece nome de pedaço de carne no açougue. Me vê aquele meio... Vilão, psicopata. Mas, além disso, ele tava no The Doors, que ele fazia o produtor do The Doors, o Paul Rothchild. Robin Hood, o príncipe dos ladrões, do Kevin Costner. Ele faz o único Robin Hood que eu vi até hoje é esse. Pô, ia ser tão legal esse filme do Robin Hood. Cara, esse é legal. 1492, do Ridley Scott, sobre o Colombo e tal, mas é tão chato esse filme. Nunca vi. Tava nos Três Mosqueteiros. Peraí, é com Gerard Depardieu, 1942? Já vi. Tava nos Três Mosqueteiros com o Charlie Sheen e o Kiefer Sutherland, claro, fazendo vilão. Né? Ele estava no Corvo. Ele está em um filme que eu acredito que será FGCast, que é Alien: A Ressurreição. Talvez. Talvez a gente faça. O Alien 4, né? O Alien 4. Fazia voz lá no Planeta do Tesouro, o desenho da Disney, que é um filme, que é um desenho bacana, tá? Uma aventura legal.
Deixa eu ver aqui. E tá recentemente no Não Olhe, Então, esse filme é bom, Não Olhe, do Jordan Peele. É bom, sim. do Jordan Peele. Próximo filme, próxima pessoa aqui é a nossa querida Bei Ling. Olha que nome legal. Bei Ling. Bailinho. Parece o nome de nome de uma cidade, mas não, são dois nomes. Ai, Bei ai, Ling, tá? É a Mika. Cara, tem uma foto dela recente que eu também fui atrás pra achar. É muita maquiagem, tanto no corpo Sim. quanto nas fotos que estão na internet. Parece que a mulher envelheceu um dia, mas não dá pra saber. É muita maquiagem. Sem falar da peruca. Para dela, sem mais delongas, nada, né? Posso seguir? Não, olha só. Ela fez Ela estava em As Loucas Aventuras de James West, aquela bomba com o Will Chato Smith. pra da caralho. Aranha Mecânica. Isso. Meu Deus. Chato pra caralho. Kung Fu Futebol Clube, que eu também não gosto, eu também achei chato pra dedéu, Nunca vi. tá? Capitão Sky, o Mundo do Amanhã, que putz, é outro. Cara, ela tem uma vibe para encontrar um filme escroto. Southland Tales, que é uma bosta, uma porcaria. Tem o The Rock, tem o cara lá, o Stifler. Nossa, é ruim pra dedéu. Eu vejo a foto dela aqui nesse filme, a cara dela nesse filme, eu lembro do outdoor do Blade Runner. Aquele outdoor. Mas ela está em um filme muito legal. Diga. Adrenalina 2. Sim. O 2 já foi a FGCast, o Crank 2? Ainda não, cara. Só o Ainda primeiro, não. né? Filmaço, hein? Filmaço, eu gosto. O primeiro é bem legal, cara. Os E dois o são segundo legais. também. Pra seguir aqui, eu tenho que falar da viúva no filme, tá? Ela não chega a ser viúva no filme porque ela morre antes dele, inclusive, né? Se for viúva, foi por alguns minutos. A Eles nem casaram, né? Sofia Shenas, né? Como a Shelley. Ela morre no começo do filme, mas ela aparece como fantasminha no filme também. Sim. Nunca vi na minha vida para dela. Se você puder provar que eu tô errado. Mais nada, cara. Mais nada. Também. Sabe? Papéis pequenos, pontas. Ela continua tentando aí, tá? Mas eu acho que nunca mais a gente vai falar dessa mulher aqui. Seguindo aqui, essa sim é aquela cara que eu falo, porra, já vi essa cara em algum lugar. A mãe drogada da garotinha, a Anna Thompson, tá? Não é Thompson, é Thompson. Tá? Thompson. É a namorada do cara que atirou no Brandon Lee. Isso, a Darla, né? Ela tem uma cara de Dana Scully nesse filme que faz a gente pensar, mas não é, tá? Não é. O que essa mulher já fez para dela? Ela esteve em Procura-se Susan desesperadamente com a Madonna. Eu acho que ela era a sósia, a menina que parecia. Não era. Não? A sósia era a Patrícia. Era a Rosanna Arquette. Era a Rosanna Arquette e a Madonna. Ela era uma ali. Tá? Ali. Uma ali. Não vou ficar falando de ponta, senão a gente não sai da. Mas ela estava no Bird, do Clint Eastwood. Né? Inclusive, ela gostou de trabalhar com Clint Eastwood porque ela está em Os Imperdoáveis, que é um dos papéis mais marcantes da carreira dela. Ela é a prostituta que é esfaqueada e que dá início à saga dos Imperdoáveis. Né? Ela também está em Amor a Queima-Roupa. Gosto. Caramba. É bom. Pô, eu adoro esse filme. E esteve um filme que foi FGCast este ano. Os Bad Boys. Ela era a secretária que passava, que dava a linha pros bandidos, que ela namorava o cara. Mas ela também tá na série que o Leandro falou que é o nome do filme aqui, The Crown. Ela é a Rainha Elizabeth, não é? Não tá não. Eu acho que ela é a Rainha Elizabeth. Não tá, tô vendo aqui. Checa de não novo. Tá, ó. 99, 2000, 2002, 2007, 2009, 2012. Ou ela é há 10 anos. Diana, ou ela é a Rainha Elizabeth. Não, há 10 anos que ela não trabalha mais, cara. Há 10 ok, anos. você tá olhando aí, eu tô falando de cabeça. Então vamos acreditar na sua informação. Se estiver errado, daqui a pouco alguém manda um superchat nos corrigindo. Quem sabe? E só mais uma pessoa eu vou falar aqui, que é o nosso... Esse cara tá em todos. O Tony Todd, ou o Toninho Achocolatado. Toninho Achocolatado, ele tá em tudo que é filme de terror. Candyman, né, cara? É o Candyman. É o Candyman.
Ele tá aqui. É o de Candyman, novo. é É o verdade. Candyman. É verdade, bem lembrado. Esse cara. é outro operário padrão. Que Você é, precisa de nossa um senhora. cara com cara de badass, grandão, Se né? precisar de um cara com cara de Assustador. Candyman, É contrata o ele, é o Candyman. É ele. É isso aí, Paradela. Então, além do Candyman, só. Ah, ele teve aqui, né? Ele Porque teve no ele Premonição. Eu lembro que no Premonição ele é Ele o tava cara no do Platoon. aviso que vai dar merda. Ele estava no Platoon, fazia um dos caras ali dos fuzileiros lá, né? Ele tá no remake do Noite dos Mortos Vivos, ele é o principal, né, do Noite dos Mortos Vivos. É verdade, verdade. Uhum. Ele vira. Não pode dar spoiler, não, né? Mas tem que falar desse filme, cara, porque a Tem, gente já falou do tem. original, mas a gente não falou do que remake, falar. que é muito. Não, a gente tem que falar do original, a gente tem que falar do remake, a gente tem que falar dos outros filmes da Sim. série, pô. Se Tem que Jorge ir. Romero fosse emo, ele teria feito esse filme antes, porque é um filme de zumbi. Ele esteve aqui também em A Rocha, meus amigos, A Rocha. A Rocha. Ele é A Rocha. A Rocha. E o que mais? Premonição, que ele é o, como você bem disse, ele é o cara que fala lá, ó, Vai dar merda. vai dar merda, o lance é esse. Ele volta no 2, que também foi FGCast. Uhum. Será que ele volta no 3? Não Acho sei, que a gente saberemos em breve, tá na hora, hein? acho que a gente tem que ver a premonição para poder Adoro, saber se ele tá adoro lá a ou não. série toda da Premonição. Toda. Que mais? Eu não vou ficar fazendo voz, não, que pelo Não. amor de Deus, né? Pulando aqui, vamos. Não tem mais nada. Então vamos agora falar Eu das. tô em 2020, tô terminando. Vai. Eu quero falar das premiações. Começando pelas notas do Próximo carinha agregador. aqui, Tem mais gente que você acha importante? só duas pessoas. Por favor. Duas. Um deles é o David Patrick Kelly, o cara que faz o T-Bird, o cara que morre no carro, né? Que tem o carro. Que explode, né? Isso. Vocês se lembram dele? Eu me lembro dele. Não. Porque ele apareceu aqui no FGCast de Comando para Matar. Ah, é um dos caras, é um dos papelão que explode. Display Não. número 2. Não sabe quem ele faz no Comando para Matar? Ele faz o Sully. Você lembra quando eu falei que eu ia matar você por último? O que ia morrer por último? Ah, Morrer por último? Pois é, você falou, você prometeu. Pois é, eu menti. Assediador ele. safado. Assediador safado de shopping. Ele. Picareta. Então a gente tem que citar, né, cara? A gente tem que Uhum. falar do Sully, né? Pô, Ele continua trabalhando, ele tá no John Wick no 2, ele tá no John Wick 2. Aliás, ele tá no 1. Continua a cara também. Hã? É um dos que morre também, continua a cara. Não, porque ele volta no 2, provavelmente ele morre no 2, né? Ele não tá no The Warriors? Come on and play. Não é o mesmo cara? O Warriors é outro cara. Pra mim, é o mesmo cara que fala Come on and play e o assediador do... Não, ele é o Camarão Play, desculpa, eu errei. Boa, mano. É Boa, que tá boa. o Selvagens da Noite, eu não vi The Warriors, só tá o... É os The Wars, para Selvagens. delas. Tem que ensinar devia inglês. estar os pros The caras. Warriors, mas sim, ele é o Camarão Play. É ele! Também É. esteve em FGCast aqui, então, cara, esse a gente tinha que falar, né, cara? Sim, Esse a gente sim, tinha que sim. citar. E esse E o filme... Vai. O Você outro vai cara falar que de eu mais ia gente? citar, Fala. só um cara, que é o Michael Macia, o cara que, infelizmente, foi o cara que puxou o gatilho, né? E ele só ficou famoso por isso, né? Porque é ponta, o que ele faz no filme Porra, é ponta. Ele é um papel ficou pequeno, famoso não pro cara é que bem matou ponto, é um o Bruno papel Lee, pequeno. A gente mas- só tá citando aqui porque ele foi o cara que matou o Adolescente, senão a gente não falava dele. Vamos falar a verdade. Mas vamos lá, ele, além desses filmes, né, ele faz... Que Deixa eu pegar merda. aqui. Os caras chamam o cara fazer. Cara, ele só Quem ficou ia chamar? fazendo- Quem é esse cara, hein? O que matou o Bruno Lee. Vamos chamar ele. Então, mas ele Peraí, tava, por que o exemplo, S Criativo mandou falar aqui. Mandou um superchat falando o seguinte: Paradela, tem que falar do Grammy Revel. Foda. é o cara da trilha sonora. Depois ele foi fazer a trilha pro Drink no Inferno, a trilha instrumental. Nossa, sensacional. Cara mediano, velho. Revel pra mim é aquele cara do Te Pego Lá Fora. Lembra que a gente tem que falar desse filme? Ele foi vilão o Michael Massey foi vilão do 24 Horas. Aliás, foi um vilão bom, o Ira Games, tá? Tava no Mulher Gato, bicho. Olha que... E eu vi uma entrevista desse cara que ele falou, ele falou agora, acho que quando teve o caso do Arquibaldi, né? Ele falou, cara... Não, ele não falou agora. Ele não falou agora. Deixa o Lei contar a história dele. Foi uns Paradela, anos depois você atrás aí que ele corrige. falou. Ah, pode falar, mas ele não Eu falou vi uma agora. entrevista aí que ele deu lá e o cara falou, nunca fiquei Resgataram falando o que uma eu vou ficar entrevista falando. nessa época. Isso.
Eu falei com a noiva, depois falei com a família, mas não tem que ficar falando isso. Mas o cara ficou uma merda, né, cara? Peraí que o Giovanni Metal mandou um superchat aqui. Giovanni Metal! Giovanni, depois você esclarece pra gente se o cara é roqueiro nesse filme. FGCast do meu filme favorito. Valeu, rapaziada. Aí, o Giovanni Metal. Ele é pagodeiro, ele é pagodeiro. Você não viu ele tocando pagode lá em cima, tocando tamborim lá em cima? É o outro... Ele tá lá no Farrapos, viu? Tá lá no Farrapos. Não fala do Farrapos. É o outro personagem aí, outro nome da Vânia. Filme favorito dos dois. Parabéns pra vocês, cara. Parabéns. Obrigado pelo superchat, Giovanni. Então, mas esse cara, ele largou a carreira, né? Ele ficou um tempão, ele ficou meio trabalhando até 2016. Ele tava no espetacular Homem-Aranha 2, tá? Não, mas ele fez um... Ele parou e voltou. Ele ficou um tempão assim, mal depois da merda. Ele ficou mal e ele nunca se recobrou do que aconteceu. Porque, afinal, queira ou não, foi ele que puxou o gatilho, tá? Foi ele que puxou o gatilho. Ele queria? Claro que não. Ele recebeu a arma, ninguém chegou e falou, agora você atira. Beleza. Ele não tinha obrigação, talvez nem conhecimento técnico, para saber abrir uma arma e morrer. A maior parte da obrigação seria do armeiro, tá? Mas existe um acordo tácito de que o armeiro, o assistente, o primeiro assistente de direção e o ator que vai usar a arma, eles têm que, antes de fazer a gravação, vamos reunir, vamos checar. Checou, chequei, olhei. Só que você tem o tempo comendo, né? O diretor na orelha, vai. É tudo da merda, assim, a qualidade cai. Mas o Paradela falou que ele não deu entrevista agora, porque ele morreu, tá lá em 2016. Esse cara morreu faz tempo. Ele se matou. Ele se matou. Não, vê que ele morreu de câncer? Não, ele tava com depressão. É o que eu vi, ele morreu de câncer no estômago. Eu tinha lido que ele tinha se matado, peraí. Não, mas aí é aquela história, né, cara? Cada um conta de um jeito. O importante é que ele tá morto desde 2016 e ele morreu sem assistir o Corvo. Ele falou que ele nunca viu o filme, nunca teve coragem de ver o filme. Ele fez outras pontas, tá? Ele tava no Seven, né? Que a gente já fez a FGCast. Sim, ele tava ponta no Seven, cara. Mas ele ficou doidinho da cabeça, que pode ter levado a ter algum problema de estômago, que seja, tal, mas assim... Já era, cara. Não, ele morreu de câncer, desculpa. Ele morreu de câncer. Quem matou foi outro cara. Ele morreu de câncer do estômago. Ele matou foi outro cara, é por isso que você disse. Né? Não. Assim, também. Morreu! Mas morreu, cara. Infelizmente. E ele nunca se recuperou. Tanto que eu tô vendo uma foto dele em 2014. Bicho, ele Parece que ele foi atropelado, cara. Ele tá com uma cara de... Sabe? Câncer também, né, cara? Não sabe o que o cara fez? Sim, mas ele não aguentou, cara. Tem umas fotos minhas de 2014 que se você ver também é assustador. Né? Foi tenso. Muito bem. IMDB 7,5, cara. É uma nota muito boa para dela. Não sei por que você fala mal desse filme. O povo está contra você, tá? No Letterboxd 3.7, que também é uma nota boa. 7,4, né? No Rotten Tomatoes, 84% de aprovação dos críticos. E agora, Paradela, olha isso. O público dá 90% de aprovação para esse filme. Eu tô com os 10% certos. Eu não acho que 90% é por causa de comoção da morte do Brandon Lee. Não é. O filme é legal. É que é uma pegada... É um filme querido, eu falei lá na FG Cup, é um filme querido. Tá, mas vocês acham, sinceramente, vocês acham que essas notas são infladas pela tragédia que envolve o filme? Vocês acham? De coração. Eu acho que o filme é bom. Não acho que seja inflado. Eu acho que o interesse em relação ao filme, sim. Mas se o filme fosse ruim, não segurar, pô. Mas, até porque, Paradela, só um detalhe, aquele cara que morreu no Velozes e Furiosos, depois ele lançou um filme que foi ver na cabine. Foi desde que lançaram o último filme do Paul Walker, não sei o quê. É uma... Todo mundo falou, bosta. É uma bosta. Eu acho também o filme que é filme engavetado que eles lançam por causa da tragédia. Eu acho que o último filme do Velozes e Furiosos com ele também é uma baba, tá? E todos os outros, tá? Com ele e sem ele. Todos são uma baba. Tem bons filmes aí. O último filme bom foi o primeiro. Não, o primeiro não é bom. Mas esse filme é bom, e filme bom tem o quê? Tem o quê, galera? Tem o quê? Oscar. Não tem Oscar, mas tem outras premiações, tá? Que estão mais importantes que Oscar, como, por exemplo, a Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. Foi indicado para melhor filme de horror. Eu, sinceramente, apesar de ser um filme de zumbi, apesar de ser um filme de vingança, tá? Ele tá mais para um filme de... Kung Fu? Não é Kung Fu porque Cara, só tem uma cena de luta mesmo, assim, cara. Tiroteio, né, cara? Mais tiroteio. É tipo Punisher. É um Punisher. É o que se chama Revenge-rama, sabe? O termo lá nos Estados Unidos é Revenge-rama.
Eu fui Vingança assistir Oral. agora, eu pensei isso que eu estranhei também. Eu pensei que ia haver uma porrada. Falei, pô, o Brandon Lee, eu sempre fui porradaria legal, não sei o quê. Eu estranhei que eu não vi nada de porrada ali. Não. Basicamente é Só tiroteio tem mesmo. aquela Cara. cena de luta ali quando ele chega no Revengerama, evento, tá gostei, tudo Paradela. certo lá. É um I Spit in Your Grave sem o estupro. O cara só sai matando geral. Tem estupro, como Tem, não? tem, A mas não mu- a mostra. É. mulher dele. Foi indicado o melhor filme de horror, apesar de não ser horror. Quem ganhou dele, Paradela? Cara, olha, tava uma turminha aí selecionada que tenso o negócio, viu? O Corvo, tinha o Lobo com o Jack Nicholson, tinha Esse é Cronos, tinha Mosquito, Nossa senhora, que ano. Tinha Dengue, O melhor ano da história do tinha cinema, e não Carrapato. tinha filme de horror melhor que isso, tinha não? Frankenstein de Mary Shelley. Bom. Mano. Aí o melhorzinho pra mim, eu dava o prêmio pra esse, o Novo Pesadelo, o Retorno de Fred Krueger, que já Bom foi também. FGCast. Opa, eu FGCast uns dias atrás, hein? Mas quem ganhou foi Entrevista com o Vampiro, meu irmão. Que ainda não foi FGCast, hein? Ó. Demorou, hein? O Giovanni Mittal deixou um superchat aqui. Podemos dizer que o Corvo é o novo Death Wish do Rock? Desejo de Matar do Rock. De novo, vocês estão vendo rock aí. Vamos lá, vamos supor que sim. Obrigado. Rock, não, rock é and roll, de não rock and pagode. roll, boa. É do samba, tem um samba. Pagode. Do samba. Fada faiar. Vamos lá, Paradela. Ele foi Cuica lá indicado em cima. também. O diretor, melhor diretor, perdeu pra quem? Diretor, aí, meu filho. Perdeu pro James Cameron, né, cara? Pelo True Lies. True Lies. Puta, 94 Já foi o foi melhor FGCast, ano né? do cinema. E Aí- figurino, também um bando de roupa de couro preta, perdeu pra quem? Perdeu pro Entrevista com o Vampiro. Aí o figurino do Entrevista com o Vampiro, Lindo. ok. Fantástico. É de época, fantástico. né, cara? O pessoal adora. E efeitos especiais, né? Uhum. Perdeu pro True Lies. Não tem tanto efeito especial também. É mais um filme escuro do que um filme com efeito especial. Tudo bem, fizeram lá um ou outro lance Eles daquele... fizeram máscara digital do Brandon Isso, Lee, aquele né? lance do espelho, já é um ator com uma máscara digital. Mas não dá pra comparar com o True Lies, pelo amor de Deus. E Cara, agora... eu acho que não é merecido do True Lies, porque, pô, tava concorrendo com o Forrest Gump. Eu acho que os efeitos do Forrest Gump são muito melhores Sim, impactantes. e mais de acordo com a história que tá contando. Tá? Eu já comentei que 94 foi foda. Que ano? MTV Movie and TV Awards. Agora sim, premiação que importa, tá? Melhor filme, direto. Lá na MTV já jogam direto com o melhor filme. Não tem esse negócio de categoria. Perdeu o Paradela pra Forrest Gump. É muito Tava filme pela- bom em 94. Não foi Forrest Gump. Foi para Pulp Fiction. Porra, teve muito filme bom em 94, meu Deus. Mas quem eram os Mas outros tem que fazer um indicados? queda de braço, né, cara? Nos 70, 80, 90. Ah, Aí seria uma você boa, escolher hein? os principais filmes, assim. Seria uma Tipo boa. o Mal, que ama Star Wars, colocar no Star Wars. Excelente É que ideia. você sabe né? que nos anos 90 ele vai colocar Ameaça Fantasma, tá, Lê? Excelente ideia. Não, mas agora falando sério, a gente tem que fazer... Mostra o seu pôster atrás, Mal, do Star Wars. A gente tem É. que fazer... O meu pôster aqui é dos anos 90. A gente tem que fazer uma segunda edição entre a década campeã contra 2000 e 2010, que já dá pra fazer. Né? 2 décadas posteriores. Mas, quem sabe em breve. Boa Fica ideia, hein? assim. Boa ideia, hein? Olha, Achei gente, eu isso sei bem. que o Giovanni Metal não pôs o superchat, mas quem tá seguindo aqui, leia o comentário dele, que tá, olha, ó, Giovanni, ó, o puro creme, o puro Pagodão, creme. cara. Tocando cavaquinho, é isso? Bicho, imagina. O cara tocando cavaquinho, vendo que tá lá no telhado. Porra, mas- Cara, Vai eu comentar queria algumas saber partes, quais mas- são os filmes os melhores Tomar filmes da muito MTV, cara. Sacar com o cara de banda tá. é foda, velho. O Corvo concorreu com Forrest Gump, com Entrevista com o Vampiro, Velocidade Máxima, que já foi FGCast, e perdeu pro Pulp Fiction. Só filmaço. Que ano? Que ano? Melhor performance masculina para Brandon Lee. E isso daí me surpreende, porque ele morreu e não ganhou. Geralmente quando o cara morre aumenta o talento, né? Mais ou menos. É difícil o cara que morre ganha. Por exemplo, É difícil? no Oscar, só 2 vezes que ganhou. Foi o Heath Ledger e o As Peter pessoas não Finch. costumam morrer. Mas assim, pra muitas não- indicações póstumas geralmente acabam não indo para o morto, né? E aí? Vamos lá, o Brandon Lee concorreu contra o Keanu Reeves no Velocidade Máxima, contra o John Travolta no Pulp Fiction, contra o Tom Hanks no Forrest Gump, mas perdeu para Entrevista com o Vampiro. Para Cruz. Tonzinho. Brad Pitt. O Brad Pitt.
Temos Brad um Pitt. queda de braço Brad Pitt contra Tom Cruise. Quer saber quem é melhor? Assiste lá. Tá? E melhor música, tá? E aí sim, vamos falar se isso aqui é uma música de rock. Big Empty. É de quem, Paradela? É do The Deixa eu só Cure? pegar. É do The Cure? Não, essa não é a música do The Cure. A do Não The é. Cure é a Burn. Tá, Deixa eu pegar aqui. qual é aquela a outra trilha banda aí? É da pra Rosas de cacete? Ouro. É do É C- Rosas de Ouro Rosas aqui, de o carnaval Ouro, de 94, É legal, Rosas de Ouro, mano. é legal que a gente não tem referência nenhuma de pagode, ele foi pra Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. É do CPM 22 a música, Paradela? É Que do outra banda aí, Salgadinho, Salgadinho, Caramba. Catinguelê. Catinga. Lua vai, Só pra aqui, contrariar. Mas os pensamentos é lá na praia. Vamos lá, Paradela. Eu quero saber de quem canta Stone Big Temple Empty. Pilots. Stone Temple Pilots. Ah, boa banda. É rock, hein? Rock. É. E agora sim a premiação que eu faço questão de citar aqui. Fangoria Chainsaw Awards, Paradela, só pra dar trabalho. Brandon Lee foi indicado para melhor ator. E aí é só filme de terror no Fangoria. Então quem é melhor ator que ele em filme de terror em 94? Olha, concorreu Tom Cruise na Entrevista com o Vampiro. Concorreu Robert De Niro no Frankenstein de Mary Shelley. Concorreu Alex Arquette no Vingança de Jack. Mas ele Concorreu ganhou. Jack Nicholson no Lobo, mas quem ganhou foi o Brandon Brandon Lee Lee. ganhou póstumamente. E melhor filme de grande lançamento, eles chamam, né? Wide Release e tal. Também ganhou Wide o Corvo. Release. Aí O Corvo- talvez inflado pela tragédia. Pelo O Corvo ganhou do Entrevista com o Vampiro, do Frankenstein, do Lobo e do Novo Pesadelo. O meu voto iria pro Novo Pesadelo, com certeza. complicado. E melhor música, melhor trilha sonora também ganhou, tá? Grammy Hevel, que a gente citou ali, o pessoal fala do Grammy Hevel, fala do Grammy Hevel. E a Rochelle Davis, que é a menininha, foi indicada pra melhor atriz. Na boa, não dá, né? Ela tá ali, é uma Não. criança e tal, mas não é uma atuação. Oi? Não é uma atuação excelente, né? Quem ganhou a melhor atriz? Melhor atriz? O que você falou? Rochelle Davis foi indicada? O que ela era? Atriz. Não. Ela era uma Criança. menininha. Porque quem ganhou foi a Kirsten Dunst, Do criança, na Entrevista com o Vampiro. Sim, mas essa aí mandou bem pra caralho. Mandou bem pra caramba, na verdade. E última coisa que eu quero falar aqui antes da gente seguir, tá? Porque lembrando que agora o FGCast está no novo formato, é muito importante vocês dizerem pra gente o que vocês acharam desse novo formato do programa, tá? A gente tá A mudando gente um pouco. continua no algumas próximo coisas. que vem ou não? Quero falar de dinheiro, Paradela, porque uma coisa que faz também a gente decidir se a gente continua na próxima semana ou não é dinheiro. É dinheiro. É, dinheiro move o mundo. Então, por favor, Paradela, grana, por favor. Esse filme fez dinheiro, Paradela? Esse filme, ele custou a bagatela de 18. 18. Isso. 21 se Não, considerar um acordo com a viúva, né? Com entre a mãe do- 18 a 23 milhões de dólares, ok? Uhum. O filme rendeu, e aí, mais uma vez, tem diferenças, são diferenças brutais, porque o que eu tenho no The Numbers é o valor de 51 milhões de dólares no mundo inteiro. Que já seria Mas- motivo para comemorar. Mas Convenhamos. existem dados que a Variety colocou que o filme rendeu 94 milhões. Eu acho que eles estão colocando venda de Home video. home video É. também, tá? Pode ser. Eu, por Mas- exemplo, não vi esse filme. O Lê também não viu no cinema. O Lê viu em DVD, em VHS. Não, a bilheteria americana foi de 50 milhões. A bilheteria internacional foi de 456 mil dólares. Quer dizer, foi dinheiro de pinga no resto do mundo. A gente só Tá, pode foi um realmente... Foi um Passar filme outra que, parte. por exemplo, no Brasil e em outros mercados, foi um filme de VHS, né? Foi um filme que teve a sua vida mesmo nas locadoras. VHS e na televisão, como passava também. Na televisão, claro. Mas é isso, não é um filme que foi no cinema e... Mas ele puta, teve um bom arregaçou. resultado, tanto que gerou sequências, né? Sim, a Miramax olhou aquilo no VHS e falou, cara, a gente não tem uma franquia para cinema, mas a gente tem uma franquia que pode se manter no VHS. Aí faz O filme segundo barato, aí faz filme barato. O segundo filme ainda foi pro cinema, mas a partir de depois foi tudo para VHS. A O Miramax estava segundo é fazendo isso. do Mark da Dasco, lá da Máscula, lá da... A Miramax Da estava casa. fazendo isso com o Halloween, né, cara? Porque a partir do Halloween 4, era a Miramax que distribuía. A partir do 5, era ela que produzia, entendeu? Você E falou do o Halloween deu muito dinheiro para eles. Halloween até hoje, então, e agora, em breve, vamos falar aqui no Filme de Games sobre
provavelmente. O Exorcista, né? Que assim, o pessoal pega um nome forte e precisa fazer dinheiro. Nossa, ele, olha, Exorcista deu ruim, viu? Santa Amaro. Estão dizendo que vai dar ruim, eu não, ainda vou esperar. Não, a Universal pagou 400 milhões Por isso, eles só vão- para ter o nome. Então, eles vão fazer um monte de coisa dessas. Não vai Era parar para ter por aí. 3, mas eu acho vai que. ter, vai ter série, vai ter. Vai É, parar, vai ter um mas, monte. cara. Eles vão ter que recuperar essa grana. Vai ter McLanche Não Feliz. sei se eles vão Pô, ter legal, essa uma McLanche Feliz do Exorcista. A grana Você que pega fez muito no na final- caixa, assim. A grana que ele fez no final de semana agora lá nos Estados Unidos, Tá os caras ruim já o fizeram assim, negócio. fudeu. Tá ruim. Fudeu. E é o seguinte, alguém comentou no chat aqui que parece o Coringa e tal. Na verdade, o Heath Ledger, ele comentou que a maquiagem, né? Os caras do filme do Batman comentaram que tinha um pouco do corvo ali na maquiagem Ah, dele, sim, né? cara. Que eles fizeram uma É. maquiagem meia boca a maquiagem dele, né, cara? Assim. De quem? Não, do Brandon Lee nesse filme. Falaram que eles maquiavam o cara, ele dormia maquiado pra Mas ficar, a ideia, ficar com a cara mas a meio ideia, zoada e tal. mas a ideia é essa, que é uma maquiagem que tá escorrida, que ela não Isso. tá um negócio perfeito. Então, Não, é até pra aí ser tá zoado. dentro do que a gente, do que se espera, tá? E o Lê falou das sequências, uma informação é que tinha um remake pra sair, que tava meio que engatilhado, com o Jason Momoa, tá? Alguns anos atrás, 2018, e não foi pra frente. E aí quando não Tá foi pra frente... desumano, vira Aquaman, né? Aí eles falaram assim, não, a gente decidiu não fazer por respeito a... Porra nenhuma, né? Não chegaram num acordo financeiro, aí Ou não foi pra frente. fizeram um focus group lá para tentar ver como é que era o share no mercado, para não compensa pagar um Jason Momoa para fazer esse filme, entendeu? Aí vieram com um papinho que o outro cara falou, não, a gente não se sentiu digno de fazer um filme, esse seguir caô os aí, passos do viu? Brandon Lee. É grana. Essa cascata aí, bicho. E o body count desse filme, que é uma informação importante, 31 mortes é gente pra cá? 31 é mais do que muito filme de terror aí que a gente fez, viu? Naquela última cena, né? Que morreu lá uns 15 carnaval da mesa ali, né? Que depois tem a única cena de luta, né? Que ele realmente começa a lutar ali com os caras, tal, que também não é uma cena de luta assim, fora do. A maioria morre no tiroteio, ou mais sai geral. voando pra janela, né? Mas se você assiste o filme, né? Você vê que claramente eles pensavam em fazer uma sequência, né? Sim. Porque não fosse o fato do Brandon Lee ter morrido, porque o que acontece? Você tem a cena que ele vai lá, o que acontece? Vamos lá. Ao final do filme, o que era inicialmente concebido era o seguinte. Lembra que eu falei daquele Skull Cowboy lá, que eu falei, que era o cara que explicava... Eu dei umas bugadas aqui, eu vi, ficou bem legal, o cara de caveira. uma caveira. E aquele cara era aquele cara que fez aquele filme do Wes Craven lá, que tem aquela cara estranhona, parece o com Michael o Coney Head. Isso. A ideia era o seguinte, chegava no momento do filme, antes da luta final, onde ele falava pro Corvo, né, pro Brandon Lee, olha, você foi ressuscitado para executar sua vingança. Você já matou as pessoas que mataram a sua namorada e você. Você não tem que ir atrás de outras pessoas. Vai pro você branco, não segue a luz branca agora. Você não tem que salvar a menina. Você não pode interferir na vida dessas outras pessoas. Senão, você vai ficar vagando pela terra e você não vai ser mais invulnerável. Aí o Brandon Lee fala, foda-se, eu vou salvar. Então você não é mais invulnerável. E aí, basicamente é o seguinte, ele conseguia matar os caras, mas aí ele ficava... Ele perde poder. Obviamente, ele ficava mas ele volta à vida, então, né, cara? Ele não volta como zumbi. Ele volta como um ser humano. Assim, agora ele pode morrer de vez, né? E aquela cena que ele tá ali no túmulo e tal, e aí você vê a mulher chegando. Claramente, eles poderiam ir por aquele caso. Em breve a gente vai se encontrar. E aí, o Corvo 2, Brandon Lee, o Corvo 2, agora ele tem uma outra missão. E aí vai, né? Agora é pessoal. Já era pessoal no primeiro. Agora não é mais pessoal. Alguma coisa mas botou no final como se ele fosse com a esposa dele pro além. Isso, né? Você fechou. Porque o quadrinho do Corvo, como eu disse, não é sempre o mesmo personagem. Eles vão mudando. É outra pessoa que é ressuscitada para fazer uma vingança e assim vai, né? Filmaço, Lê. Filmaço para dela. Não. Agora, assim, é um filme que ele inspirou outros filmes, né? Porque... o André Pereira deu um superchat aí perguntando qual a melhor cena do filme para cada um
de vocês. Qual a melhor cena pro mal? Tô pensando. Não? Tô pensando. Posso falar uma? Que eu gosto Fala aí, muito. Fala aí. É uma cena que não é de ação, mas quando ele chega no apartamento... Sexo, a Né? esposinha tá lá. Não. Primeiro assim, a gente estranha que depois de um ano o cara ressuscita e não tá nada comido pelos bichos, né? Mas beleza, você leva na boa, né? Mas a cena que eu acho mais legal, assim, cara, uma cena bonita, bem feita, é quando ele tá no apartamento, ele se agarra na janela, Fazer barra. joga pra cima, Fazer ele barra, volta e fazer cai. barra. Que ele descobre que ele é invulnerável. Puta, é uma cena muito bonita, cara, eu acho bem legal. Eu achei que ele já vai se sabia que jogar era lá, vulnerável quando ele voltou da cova. Né? Que é um- ele meio que Não, vai porque aí com, ele vira- com ele raiva pra se segurando, jogar, né? e depois ele muda ele de cai posição. de um jeito, aquela pose de herói quando cai, tá ligado? Não, eu vou dizer Eu a achei cena muito da legal essa mão, o tiro na mão, que eu achei. Mais terrorzinho que tem ali no filme. Mas a cena da luta final na mesa é do caramba também. E ele correndo em Porque cima dos ali tem uns prédios caras também que- ali, pulando de um prédio pro outro. Eu gosto Aquela da cena cena do da luta, helicóptero, né? ele Acho que a pula cena dos da prédios, luta é cara. bacana, a cena da luta é legal. A cena do helicóptero, lembra videogame, lembra do Robocop vs Terminator. Tem uma hora que tem um helicóptero voando baixinho assim, cara. Muito legal, velho. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu falei que esse filme Peraí, chupiou qual a sua vários... cena favorita? Você não respondeu pro André. Eu falei a cena da luta. Só tem uma Cena luta? da Qual luta. luta? A cena da luta da mesa. É a única cena que tem uma mesa. luta mesmo. Tá. O resto é... A O galera. resto é ele dando uma facada num cara lá e... Tem uma cena também que tem uma câmera que vem por cima, assim, que Que mostra. ele para a faca assim, né? Que mostra a namoradinha do cara assim de cima também, que eu gostei muito daquela cena. Mas, assim, eu falei que esse filme, né, chupinhou vários filmes, mas outros filmes também chupinharam o Corvo, né? Por exemplo, chega uma hora lá que ele chega e põe assim, ele pega a gasolina, joga tudo no chão, joga o... Batman. Demolidor, que tem isso no Demolidor do Ben Affleck, Sim. né? Que faz o DD no chão. E o Batman, né? Que ele faz no prédio, né? O Batman faz no prédio, né? E Mas o mal acho que não tem nada a ver. Essas coisas que ele faz o desenho do corvo com o sangue do cara da... Não tem O nada mal a ver acho que é com- coincidência, né, mal? Aliás, Eu não falei que ele não Essa- gosta do Corvo, o Corvo é o guia dele. Eu falei que não foi o Corvo que ressuscitou ele, que isso aí vocês tiraram da bunda. Quer dizer, o Paradela tem essa A informação gente do tirou da bunda, a quadrinho. gente e o resto do Não, planeta. tem essa inclusive, informação. O Paradela tem essa informação de cenas que foram cortadas do filme. Não mostra o Corvo ressuscitando o cara. Como Pô, você mas falou, dá mostra o pra Corvo entender de que é o cabelo. Cara, eu não Sim, sabia dá dessa pra cena induzir, cortada do filme. você- Eu não sei. Porra, quando eu vi o Induziu filme, isso. eu não tinha lido o quadrinho. A primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha lido o quadrinho, não Eu tinha não lido nada. sabia assim, também, falei, nem do foi quadrinho, uma- nem desse cara que o Paradela suposição. falou. Eu achei muito legal. Apenas e simplesmente uma suposição. Foi o Corvo que ressuscitou o cara. Mas, assim, cara, lembre-se, olha só que bacana. Qual que é o nome do personagem do Brandon Lee nesse filme? Eric, não sei quem. Eric Draven. Agora você põe Eric, né? Tira o D, separa o D do resto, né? Fica Eric the Raven, porque Raven é outro nome para corvo. Na verdade, Eric o o Corvo. FGCast Mas, é gente, cultura. Corvo é uma coisa minha e da sua cabeça, do mesmo jeito que o cara ser roqueiro de uma banda de rock é uma coisa minha e da sua cabeça também. FGCast é fala assim, cultura. eu vou dizer uma coisa, Aquilo eu vou que dizer você só uma fala, palavra chuva, pra vocês. Uma hora tem Eu que vou dizer- acabar. Aí Não. na volta, pega o LP dele, o guardinha já viu umas fotos dele que tem na delegacia, ele com a banda. A menina pega o LP dele, põe pra tocar e escuta a parte da música que ele fala. A gente já falou sobre O isso. disco do cara Vamos tá focar. arranhado, né? Não ficar repetindo. A gente já falou sobre essa parte. Eu queria focar na seguinte Não, mas- informação, porque FGCast é cultura, gosto. tá? O Corvo, The Crow e Raven, apesar de a gente chamar de Corvo aqui no Brasil, são espécies diferentes, tá? Diferente, São os espécies são diferentes. completamente diferentes. Então, ou ele é Não um são Crow, ou ele é um Crow, não é Crow, ou ele é um Crow, ou ele é um Raven. Escolham. mas- Escolham. Mas você Não, entende mas é que que é são... São, são parecidos. Sim. São Sim. pássaros Sim. semelhantes. E quando você faz o The Raven, a intenção é Eric Tem um o trocadilho. Corvo, né? Claro É um que troca- tem. Eu vou dizer apenas uma palavra para você, Mal. Foda-se. Simbolismo. Foda-se. Símbolo. Foda-se. É o Simbolismo. Eu prefiro a do ler. Foda-se. É a palavra Foda-se. A resposta é foda-se. É legal, vai ser assim. Bom, mas assim, a gente concordou que é um filmaço, tá? Mas Não. a nossa opinião aqui vale porra nenhuma, tá? A opinião que vale é a dos membros. Eu queria que vocês lessem aí. Enquanto vocês abrem, eu só queria comentar um negócio. O Lê falou na abertura, falou que o John Wick se baseou nesse filme aqui. Eu assisti um filme recentemente chamado The Night Comes for Us. A noite nos aguarda, a noite nos espera. A noite vem para... Cara, aquilo sim, é aquele filme
a gente tem que fazer a FGCast. Anotem que vai ser a FGCast em breve. É Eu, hein? melhor que John Wick, Lê. O John Wick copiou o Ô, filme de cima a louco. baixo. Caraca, meu irmão. Olha o mal. Escreve Mal, isso. quando falam as Olha o merdas. mal. Escreve o que eu tô dizendo. Pensa no John Wick se o cara não tivesse revólver também, mas além de revólver tivesse espada, cacetete, Deus do taco de céu, beisebol. o mal se Pense, Lê. complica. Pense. O Anota. mal se complica, mano. Alguém aí, vocês já estão jogando sem saber o filme. Alguém que viu o filme, por favor, comenta aí, tá? The Night Comes For Us. Eu acho que a noite nos aguarda aí. Tem na Netflix, pra facilitar a vida de vocês. Bom, já tô aqui nos comentários. Vou ler o primeiro da Vânia, ganhadora, campeã. Bom, não é novidade que esse filme é muito marcante para mim. Como eu já disse, é muito mais que um filme de vingança e porrada. É uma história de love, baby, que vai além da vida e da morte. Triste, muito, mas ao mesmo tempo muito bonito, poético e profundo. E Brandon, continue descansando em paz, nosso eterno corvo. PS, trilha sonora de milhões. Não, o álbum é legal, o Vânia. álbum é legal. O álbum é legal. Toma o meu like, meu coraçãozinho aqui. Olha, gostei muito da sua escolha. É um belo filme. Gostei de rever ele, viu? Campeão da FG Cup. Isso já fala muita coisa sobre o filme. Agora vem a Edla Pereira. A Edla Pereira postou. Finalista. E ela postou apenas uma palavra. E eu não sei se é porque ela acha o filme isso ou se ela ficou... porque ela perdeu. Porque ela só colocou assim, triste. Então eu não sei se é porque ela perdeu a FG Cup. Eu acho que é isso. Ela foi a vice-campeã da FG Cup com um brilho eterno de uma mente sem lembrança. Quem sabe ano que vem, Edla? Obrigado por participar. Quem sabe, Edla? Mas o filme é meio triste. É meio pesado o filme também, né? Triste, não é que é triste, é pesado. Né? Tem estupro, tem... Pô, sabe, não é... É um cara que ressuscita da morte, né? Não é a beleza da vida, né? Eu ia ser criativo, mas daí eu coloquei aqui ler mais. Nem fudendo essa, não vou ler seu no calma. Escreveu livrinho? Escreveu livrinho? É só questão agora. Porra, eu abri duas telas assim, meu irmão. Não, Porra, resume. mano! Resume, O livrinho, André Pereira livrinho você aqui, ó. resume. Vai, gente. lê você. Eu fico com esse criativo. Não, mas Vai, resume. Boa Sim, noite, trio, chat e parabéns, Vânia, pra vitória. Sempre gostei do The Crown, o Corvo. Não é meu filme preferido do Brandon Lee. Cara, eu acho que é o meu preferido do Brandon Lee, viu, cara? Não, Porque são o massacre do bar japonês e Rajada de Fogo. Eu preciso só rever o Rachada. Mas E o quem Corvo é o eu terceiro. Rachada? Rachada? O Rachada. Rachada é outra coisa, meu amigo. Gosto da história, da forma como é contada, dos cenários utilizados para o filme, com um jeito bem dark. Acho que Tim Burton assinaria. A trilha é maravilhosa. O clima triste que carrega o filme todo, do início ao fim, pode deixar meio down. Concordo com ele também. Mas faz parte da história. Não existe felicidade nesse filme. Então, isso... Nota 8. Então é isso. Então, nota 8 para o filme. Nota 10 para o cast, para o canal. E mais uma vez, parabéns a Vânia. E descanse em paz, Brando Lee. Já está na hora do seu pai também aparecer no FGCasts. Abraços. Passou da hora. O pai dele tinha que ter aparecido já. Agora sim, filme é Bad Vibe. A gente fez Despedida em Las Vegas, né? A gente fez esse. A gente tá meio down. Tá meio Mas nós triste, fizemos né? Austin Powers. É verdade. Que também é meio down também. Vamos lá, o Sandro. Sandro colocou aqui. Tanta coisa para dizer sem querer escrever uma bíblia. Vamos lá. A atmosfera do filme é um dos maiores trunfos, que o diretor criou, o Alex Proyas criou uma cidade gótica e decadente, mergulhada em escuridão e chuva constante, que se torna um personagem por si só. Ele fez a mesma coisa no seu filme seguinte, Cidade das Sombras, outro que merece um FGCast. Não vê. Talvez. O roteiro e direção dos atores é outra coisa que para mim é ótima. Pode-se até dizer que atores ruins, interpretações não tão boas, mas não há como negar que todos os personagens, até mesmo o coadjuvante mais ralé, tem uma personalidade própria. Tá? Os diálogos são excelentes. Sei que a história pode parecer confusa, violência estilizada e o tom sombrio e melancólico deixarem um filme depressivo e entediante para muitos, mas para mim é o que torna essa obra única e Confusa especial. não é a história, é simples até, mas... Bom, pro mal viu, Lê? Pro mal foi. Ah, é verdade. A história. Que o pariu, Maurício. Como machuca essas coisas que você fala, meu irmão? Não há nada de confuso na história. O motivo do retorno do Brandon Lee é vingança. Vingança. Sim, até aí é. Aí você falar que foi o Corvinho que Mas mijou a na mecânica sepultura e foi desenterrou o ele. O motivo é da vingança, a mecânica. coisas Outra cena legal da do sua Corvo cabeça. também, que a gente não comentou, quando ele arranca os olhos da mulher também, da mulher que quer sacanear da japonesinha no final também. Muito boa aquela cena.
Eu não Bom, lembro disso. ele fala da trilha sonora, que ele fala poucas músicas se encaixam com tanta perfeição, e a trilha incidental do Grammy Revel, ele falou, gastou toda a criatividade nesse filme de uma vez só. Realmente, o Grammy Revel não se destaca, tá, cara? Tem filmes que deixam uma marca indelével em nossa memória. Esse me marcou especialmente por causa de toda a aura criada devido à tragédia do Brandon Lee. Apesar do assunto ter sido amplamente usado para a promoção do filme, tá outro que tá contando a história. Isso está longe de ser condenável devido à insistência da própria família do autor para que o mesmo fosse lançado. Não sei se o Weinstein também puxou uma grana, né? Pois todos sabiam que Brandon estava completamente apaixonado pelo projeto e seria uma homenagem a ele. Para mim, o filme se sustenta assim, muito bem. eles concordaram em lançar. Claro. Outra coisa é insistência. Bicho. É acordo, é grana. Cara, acordos, ó. Você vai ganhar uma puta grana com isso. Sim. É que dá pra entender que o Brandon curtiu gravar as cenas. Né? Dá pra entender que o Brandon curtiu o filme, por isso que ele entrou tão bem no personagem, entendeu? Sim. Mas ele fala o seguinte: olha, confesso que sinto um pouco de remorso quando penso no paradoxo dessa afirmação. Afinal, foi a tragédia em si que impulsionou todos os profissionais envolvidos a se esforçar para lançar um tributo memorável. O roteiro foi reescrito, personagens foram cortados, é fácil dizer que sem esse acontecimento o filme teria sido bem fraquinho, totalmente mastigado, sem profundidade. Eu creio que não, viu, Sandro? Eu acho que teria virado uma franquia melhor. Eu acho até que poderia sair um filme melhor, viu, Sandro? Sim. Tá? Aí ele fala, só dando uma pesquisada rápida na internet e ver por si só. Cara, o que eu vi é que eles cortaram o Skull Cowboy. Que ele não funciona em algumas coisas, mas funciona em outras, tá? Com mal ele ia funcionar, né? Ou não. Mal, tá vendo? Ou não. Seria necessário. Descanse em paz, filho do dragão, nota 10 de 10, me desculpe pela empolgação. Tá desculpado. E vocês dois estão desculpados por falar essa bobagem do corvo mijando na cova e fazendo o cara dele. Eu falei, foi a minhoca. Minhoca de Oshiva. O Leonardo. O Leonardo passou aqui. Olá, amigos. Parabéns, Vânia. Se a FG Cup fosse a Copa do Mundo FIFA, as duas últimas edições foram vencidas por seleções do Caribe, Oceania, América Central e Ásia. Porra, a França foi prejudicada. Não vem não, Leonardo. A França foi prejudicada pela arbitragem nas duas últimas edições. Foi a primeira vez que assisti ao Corvo. Ele assistiu e achei um saco. O vilão é uma merda. Os capangas dele também. Não me importei com o comentarista aí? Desculpa, eu não peguei o nome do amigo. É o Léo, Leonardo. Grande Léo, tá. Não me importei com nenhum personagem, história chata, a edição do filme é ruim. Um ponto. A edição do filme é desse jeito porque eles precisavam maquiar o Brandon Lee, né? Então, assim, mas ele tá a edição é irritante. Branco, tá? Não, a edição do filme é irritante, cara. Não mas irrita, não, era um negócio meio chopado, meio cagado. Esse fica na prateleira de filmes de vinganças esquecíveis junto com o Spawn. Também não é tão ruim quanto o Spawn, cara, porque o Spawn é lixão. E é o que eu gosto de Spawn, hein, cara. Eu gosto de Spawn, mas eu gosto mais desse. Para não falar que tudo é ruim, o filme tem de bom ambiente estilo Gotham City. E a namoradinha do vilão. A namoradinha chinesa lá? Japonesa? Infelizmente, o filme tem fama pelos motivos errados do acidente que culminou a morte do Brandon Lee durante as gravações. Nota 3, meu irmão. Cara, ele foi pior. Ele meteu 3 tiros no filme. Obrigado por ser membro há tanto tempo. Obrigado por colaborar aqui com o chat. Mas essa do comentário da Copa do Mundo é a torcida de Hogwarts, né? A torcidinha de Hogwarts reclamando que o time não chegou na final, entendeu? Encurralado é filmaço. Não, isso é mimimi. Não é essa mimimi. Tem mais comentário grande aí pra gente ler ou a gente pode ir pra grande revelação? Acabou tudo. Acabou. Show! Agora é o momento que a gente vai contar pra vocês o tema do FGCast da próxima terça-feira, 9h30 da noite. Lembrando. Nova mudança, a gente não vai contar nada, vocês vão descobrir na surpresa. Essa parte a gente gosta. É assim, o Paradelo vai sair de férias em breve, tá? A gente vai fazer umas gravações aí, então não sei se eu não sei se os próximos programas já vão ter essas dicas, porque vai ter uns programas pré-gravados. Eu vou deixar no último, na próxima. Eu vou deixar no último antes da viagem, dicas duplas, tá? Pode ser. Muito bem, então é isso. Então vamos lá. Marcelo Paradela, qual a dica que você deu para os nossos membros lá no grupo? Vamos adivinhar qual será o filme do FGCast 307. 2023 é o ano das franquias no FGCast.
Algumas continuam, algumas terminam e algumas iniciam. Porra! É um filme de uma franquia, foi isso que você disse. É isso. Poético, para não dar Poético. voltas. Não, eu tô incensado pelo Corvo, né? Então fui poético. Aham. Segunda, tem mais de 30 anos que o Paradela não vê esse filme. Tá Caraca. bom, tá bom. Eu tô começando a dar. Possivelmente eu também, tá? Terceiro, ator que já trabalhou com brasileiros. Eita. Muita inútil, essa dica é inútil. E digo mais, ó, vou aumentar aqui o caso. Tá, vamos lá. Inclusive vindo aqui para o Brasil, viu? Eita, brasileiras vindo do Brasil. Tá. Gravando, ele veio pro Brasil fazer férias. Ele veio pro Brasil de férias. Ou ele gravou no Brasil, tipo os Mercenários. Veio a trabalho gravar no Brasil. Tá, então esse Eu ator conheço- já participou de filme que foi gravado no Brasil. Incluindo, eu conheço pessoas que ficaram segurando ele para ele não despencar. Tá, mas tem Eita. ator ou é o ator protagonista do filme? É o protagonista. Pronto, as Eita. dicas estão melhorando. O protagonista do filme já gravou no Brasil, então ele estava em Os Mercenários. Com o Sly. Próximo. 4. Parte de um universo compartilhado, embora fadado ao ocaso. Né? Fadado ao acaso. Ao O ocaso. ocaso. No Ah, segundo cara, League vai acabar. A verdade é assim, Fernando. Inventaram um universo compartilhado. Mas que ainda pode render muito filme. Não vem com essa, não, que tá fadado. Sim, Pode estamos render. vendo. Não, mas. Pode. É tudo Estamos ciclo, vendo. A é realidade, ciclo. a realidade se faz, né? Pode seguir, pode seguir. Quinha. O antagonista desse filme vai encarar disputas mais bizarras com humanos e não humanos do que nesse filme. Agora sim, essa foi a melhor dica que você deu, tá? Tá mais claro. O protagonista do filme. O antagonista. O antagonista. Tá? O vilão. Ele vai enfrentar humanos e não humanos em outros filmes. Foi a melhor dica que você deu. Foi a melhor dica que você deu, Paradela. Essa aí dá pra matar. Essa dá pra matar. Aham. E alguém matou lá no grupo dos membros? Ah, sim. Sim! Primeiro eu falei quem não matou lá. O que pintou lá de dicas? Olha, o Gustavo Domingos jogou um filme ali que eu olhei e falei, nossa, que legal! Que foi O Inimigo Meu. Gosto. Agora com Gosto. assim, mas não, É outro filme que eu não não vejo faz tempo. A última vez que eu vi O Inimigo Meu foi quando passou na tela Foi quente. na TV. Quando estreou na na- TV. Mas Tá, eu já vi- tinha assistido. Eu vi na sala gostava. da tarde. Que mais, Paradela? Esse não é. Que mais? O André Pereira colocou Criaturas. Critters. Gosto. Critters. Teve no O Biblioteca Fábio Mofada. O Fábio Irra, ele colocou, mas apagou. Mas a internet deixou o rastro. Ele tinha colocado o Tron. Não gosto de Tron. Tron eu acho mais ou Eu menos. revi depois de adulto e não gostei. Ele é mais. A trilha sonora é boa, mas ele é mais ou menos. E o Jeff Bridges sempre é legal, né? E aí, no chat, que eu saí do programa para poder. Nada. Aqui o pessoal falou Hulk. Falou. Que? Hulk. Hulk, o Capitão Gancho ou o Hulk Não, Hulk mesmo. O Hulk a gente já fez o. Não é Hulk, Ronaldo. A gente fez o Hulk Muito bem. Então, Aliás, a gente tem que fazer o Capitão América, hein, cara? Não, a gente tem que fazer tanta coisa. Vamos lá. Eu quero que você diga quem acertou e revele o tema do próximo Bom, podcast. duas pessoas colocaram, mas 9h30 quem da colocou. noite. Duas pessoas colocaram o nome do filme. Mas quem acertou? Uma colocou há 20 minutos atrás. Quem acertou foi o nosso querido que está aí acompanhando o vídeo, o Leonardo Barbosa Martins, porque nós vamos falar, é claro, de O Predador 2. O jogo do Mega Drive, que é excelente, Vamos lá, hein? Paradela. Que filme o Danny Glover Ah, não, gravou é o no filme. Brasil? É isso que eu não sei. Ensaio sobre a cegueira, meu É irmão. verdade. Ah, Aí não do lado da sua casa, mano. Na água espraiada, aí, na é. ponte. Nunca vi esse filme. Na água espraiada, no Minhocão. O E Predador ele 2, próxima E ele terça. tava meio doentinho na época, então ele não tava se aguentando em pé. Tinha uma amiga minha que ela falou, cara, eu passei metade do tempo servindo de Escorando, velho. escorando, cara. Ó, próxima terça-feira, 9h30 da noite. Daniel Luvador estará aqui enfrentando um alienígena badass. Ó, nas ruas de não Nova só York. ele,
Olha, eu tô vendo elenco aqui, eu falo, caralho, velho. Tem o Gary ocupado, o Gary Busey, Gary Busey. É isso aí. Então estaremos o aqui Billy da Paz, o Bill Paxton. Nossa, terça-feira mano. que vem falando desse filme, tá? E não tem o Jean-Claude Van Damme. Tá? Não, esse já não tem, é só o Kevin Peter Hall mesmo. Aproveitar. Só. Foi o que você ia falar? Manda. Não, continua. aproveitar, agradecer a todo mundo que viu e você que está ouvindo o MP3, avalia, fala o que vocês acharam no formato do programa. É isso que eu ia falar, pessoal. Coloque nos comentários aqui, pessoal, o que vocês acharam do formato. Agradecemos primeiro a Vânia por estar acordada até agora, que ela vai Ela dormir deve estar tarde. com sono. Amanhã ela vai ter que trabalhar cedo. Obrigado, Vânia, parabéns. É isso aí. É isso aí. E lembrando que Predador 2 Tem, né? está disponível na Star Plus. É da Fox. Boa. Filme da Fox, É tá da tudo Fox? lá na Star Boa. Plus. Esse da Fox agora é da Tem toda Disney. a Então, tá lá na Star Hashtag Plus. compra nós Disney. Tamo aqui. É. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vou derrubar nós. Próxima terça tamo aí de novo. Valeu! Valeu. E ano que vem tem outra FG Cup pra você.